A maldição dos faraós é uma das lendas mais intrigantes do Antigo Egito. Segundo relatos, aqueles que ousassem perturbar o descanso eterno de um faraó seriam amaldiçoados com desastres, doenças e até mesmo a morte. A origem dessa crença remonta às inscrições nas tumbas egípcias, que frequentemente traziam advertências para afastar intrusos. Frases como "a morte alcançará com suas asas quem tocar o túmulo do faraó" aterrorizavam aqueles que consideravam desrespeitar os sepulcros. O caso mais famoso envolvendo essa maldição foi o da tumba do faraó Tutankhamon, descoberta em 1922 pelo arqueólogo Howard Carter. Lord Carnarvon, o financiador da expedição, morreu misteriosamente alguns meses após a abertura da tumba, vítima de uma infecção causada por uma picada de mosquito. Curiosamente, relatos afirmam que no momento de sua morte, as luzes do Cairo teriam apagado de forma inexplicável. Ao longo dos anos, outros membros da equipe também enfrentaram mortes precoces ou infortúnios, reforçando a crença na maldição. No entanto, os cientistas sugerem que fungos tóxicos encontrados nas tumbas podem ter causado problemas de saúde nos exploradores. Apesar de explicações racionais, a lenda permanece viva, alimentando o fascínio pelo misticismo egípcio e pelas práticas funerárias elaboradas. A maldição dos faraós continua sendo um exemplo de como a cultura e a história do Egito Antigo desafiam nossa compreensão, perpetuando mistérios que resistem ao tempo. O mistério da Antártida. A Antártida é o continente mais ao sul da Terra, uma vasta e gelada extensão de terra coberta por uma imensa camada de gelo. Embora seja um dos lugares mais inóspitos e remotos do planeta, a Antártida guarda muitos mistérios e segredos que fascinam cientistas, exploradores e teóricos da conspiração. Geografia e clima. A Antártida é o continente mais frio, ventoso e seco da Terra. Com temperaturas que podem cair abaixo de -80 graus Celsius, é um lugar onde apenas os mais resistentes seres vivos conseguem sobreviver. O continente é coberto por uma camada de gelo que chega a ter até 4,8 quilômetros de espessura, contendo cerca de 70% da água doce do mundo. Descobertas científicas. A Antártida tem sido o foco de muitas descobertas científicas importantes. Os cientistas estudam o gelo para entender as mudanças climáticas, analisando bolhas de ar presas em camadas de gelo que têm centenas de milhares de anos. Eles também investigam as formas de vida que conseguem sobreviver nas condições extremas do continente, incluindo micro-organismos que vivem em lagos subglaciais, escondidos sob quilômetros de gelo. Teorias da conspiração. O mistério da Antártida não se limita apenas às suas características naturais. Muitas teorias da conspiração envolvem este continente gelado. Algumas pessoas acreditam que há bases militares secretas construídas durante a Segunda Guerra Mundial, ou até mesmo tecnologias alienígenas escondidas sob o gelo. Outra teoria popular sugere que a Antártida pode abrigar uma civilização perdida ou entradas para um mundo subterrâneo. O Tratado da Antártida. Em 1959, foi assinado o Tratado da Antártida, que proíbe atividades militares, testes nucleares e deposição de resíduos radioativos no continente. Este tratado internacional garante que a Antártida seja usada exclusivamente para fins pacíficos e científicos. Contudo, a ausência de presença militar não impede as especulações sobre atividades secretas realizadas por governos e organizações privadas. O Lago Vostok. O Lago Vostok é um dos maiores lagos subglaciais da Antártida e um dos mais intrigantes mistérios do continente. Coberto por uma espessa camada de gelo, o lago permaneceu isolado por milhões de anos. Cientistas perfuraram o gelo para coletar amostras de água, na esperança de encontrar formas de vida únicas que poderiam revelar informações sobre a vida em outros planetas ou luas geladas, como Europa, uma lua de Júpiter, meteoritos e vida extraterrestre. A Antártida é um lugar onde muitos meteoritos são encontrados, preservados no gelo por milhares de anos. Esses meteoritos fornecem pistas sobre a formação do nosso sistema solar e, em alguns casos, contêm compostos orgânicos que levantam questões sobre a possibilidade de vida extraterrestre. Futuro da exploração. Com o avanço da tecnologia, novas áreas da Antártida continuam a ser exploradas. Veículos subaquáticos e drones ajudam a mapear regiões inexploradas, revelando novas informações sobre este continente misterioso. A busca por respostas sobre as mudanças climáticas, formas de vida extremas e a história geológica da Terra continua a impulsionar a exploração científica da Antártida.
A Antártida é um continente cheio de mistérios e segredos, um lugar onde a ciência e a imaginação se encontram. Embora muitos dos seus enigmas ainda estejam por ser desvendados, a Antártida continuará a ser uma fonte inesgotável de fascínio e descoberta para todos nós. Seja através de pesquisas científicas rigorosas ou de teorias intrigantes, a Antártida permanece como um dos últimos grandes mistérios da Terra. A história da criação da AK-47 está profundamente ligada à vida de Mikhail Kalashnikov, o homem por trás da arma mais icônica do século XX. Kalashnikov nasceu em 10 de novembro de 1919, na aldeia de Kuria, na Rússia. Sua infância foi marcada por dificuldades, já que sua família, composta por camponeses, foi deportada durante o regime de Stalin. Contudo, seu interesse por maquinário e armas surgiu logo cedo. Durante a Segunda Guerra Mundial, Kalashnikov serviu como sargento no exército soviético. Em 1941, ele foi ferido em combate e, enquanto se recuperava, começou a idealizar um fuzil automático que combinasse a robustez e simplicidade com poder de fogo. Motivado pelo desejo de criar uma arma que ajudasse a defender sua pátria, Kalashnikov começou a trabalhar em seu projeto. Seu objetivo era desenvolver uma arma que fosse fácil de usar, eficiente em campo e capaz de suportar as condições mais adversas. Após anos de experimentação e desenvolvimento, a AK-47, Automatic Kalashnikov modelo 1947, foi finalmente adotada pelo exército soviético em 1949. A arma se destacou por sua simplicidade, facilidade de manutenção, resistência a condições extremas e alta confiabilidade. A AK-47 rapidamente se tornou a escolha padrão das Forças Armadas Soviéticas e de muitas outras ao redor do mundo. Sua durabilidade e eficácia a tornaram a arma preferida em conflitos de guerrilha e guerras civis, sendo usada por mais de 100 países. Embora Kalashnikov tenha se tornado famoso por sua invenção, ele sempre afirmou que criou a AK-47 para a defesa de seu país, não para a violência indiscriminada. Kalashnikov viveu até os 94 anos, falecendo em 23 de dezembro de 2013. Até o fim de sua vida, ele expressou sentimentos ambíguos em relação ao uso global de sua invenção em tantos conflitos, mas permaneceu orgulhoso de ter contribuído para a defesa de sua nação. A AK-47 se tornou um símbolo de poder e resistência, e a figura de Kalashnikov entrou para a história como um dos maiores inventores da era moderna. Os Illuminati são um dos grupos mais misteriosos e discutidos na história das sociedades secretas. Fundada em 1º de maio de 1776 por Adam Weishaupt, professor de Direito Canônico na Universidade de Ingolstadt, na Baviera. Essa sociedade tinha como objetivo original promover o iluminismo e combater as injustiças causadas pela influência da religião e do governo. Inicialmente, seus membros eram intelectuais, filósofos e cientistas que buscavam difundir ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, inspirados pelos ideais da Revolução Francesa. Weishaupt acreditava que o conhecimento deveria ser utilizado para libertar as pessoas das superstições e dos dogmas impostos pelas autoridades religiosas e políticas. Para isso, os Illuminati operavam de forma secreta, utilizando códigos e símbolos para se comunicarem e evitar perseguições. Com o tempo, a sociedade começou a crescer, atraindo figuras influentes e ganhando notoriedade, o que chamou a atenção da Igreja Católica e das autoridades locais. Em 1784, o governo bávaro declarou os Illuminati legais, forçando a dissolução oficial da organização. No entanto, mesmo com a proibição, rumores persistiram de que a sociedade continuou a existir nas sombras, infiltrando-se em outras organizações e manipulando eventos globais. Algumas teorias conspiratórias alegam que os Illuminati estiveram por trás de grandes revoluções, crises econômicas e guerras, sempre com o objetivo de estabelecer uma nova ordem mundial, onde poucos controlariam o poder global. Segundo essas teorias, os membros seriam figuras influentes da política, economia e cultura, agindo de forma discreta para moldar o futuro da humanidade. Ao longo dos séculos, os Illuminati se tornaram um símbolo central em narrativas conspiratórias. Livros, filmes e teorias da conspiração os associam a eventos como a criação das Nações Unidas, o controle do sistema financeiro global e até o desenvolvimento de tecnologias avançadas.
A falta de evidências concretas e a natureza secreta da sociedade alimentam ainda mais a curiosidade e a suspeita em torno dos Illuminati, tornando-os um enigma que continua a fascinar e intrigar o público até hoje. A história do McDonald's é um exemplo clássico de como uma pequena ideia pode crescer e se transformar em um fenômeno global. Tudo começou em 1940, quando os irmãos Richard e Maurice McDonald abriram um pequeno restaurante de churrasco chamado McDonald's Barbecue, em San Bernardino, Califórnia. Este restaurante oferecia uma variedade de itens do menu, servindo comida rápida e eficiente para os clientes. Em 1948, os irmãos fecharam o restaurante para reformá-lo, introduzindo um novo sistema que chamaram de Speed Service System. Este sistema foi uma das primeiras tentativas de padronizar e agilizar o processo de preparação de alimentos, focando em um cardápio limitado de hambúrgueres, batatas fritas e milkshakes. A ideia era servir comida de qualidade rapidamente e a um preço acessível. Esse conceito inovador fez do McDonald's um sucesso local. A verdadeira transformação do McDonald's em uma gigante global ocorreu em 1954, quando Ray Kroc, um vendedor de máquinas de milkshake, se interessou pelo modelo de negócio dos irmãos McDonald. Kroc ficou impressionado com a eficiência e a popularidade do restaurante e propôs uma parceria para expandir o negócio. Em 1955, ele abriu o primeiro restaurante McDonald's franqueado em Des Plaines, Illinois, marcando o início da expansão da marca. Kroc acabou comprando a empresa dos irmãos McDonald em 1961 por $2,7 milhões, um valor significativo na época. Ele então focou na expansão rápida, padronizando operações, treinando funcionários e estabelecendo uma forte cultura de marca. Sob a liderança de Kroc, o McDonald's cresceu exponencialmente, com novas franquias abrindo em todo os Estados Unidos e eventualmente em todo o mundo. A marca McDonald's tornou-se sinônimo de fast food, conhecida por seus arcos dourados, o palhaço Ronald McDonald e um cardápio que se tornou icônico, com itens como o Big Mac, o MC Lanche Feliz e o Egg MC Muffin. A empresa também se adaptou a mudanças culturais e de mercado, introduzindo opções mais saudáveis como saladas e frutas, e adotando práticas mais sustentáveis. Hoje, o McDonald's é uma das maiores cadeias de restaurantes do mundo, com milhares de restaurantes em mais de 100 países, servindo milhões de clientes diariamente. A história da empresa é um exemplo fascinante de inovação, marketing e adaptação, tornando-se uma parte indelével da cultura popular global. No coração das montanhas andinas, envolto em mistérios e lendas, floresceu o Império Inca, um dos mais fascinantes da história. Este império, que se estendia do Equador ao Chile, era conhecido não apenas por sua engenharia avançada, mas também por suas fabulosas riquezas, guardadas como um tesouro dos deuses. Quando os espanhóis chegaram ao continente sul-americano no século XVI, liderados por Francisco Pizarro, ficaram deslumbrados com as cidades incas cobertas de ouro e prata. Machu Picchu, a cidade perdida, era apenas uma das joias arquitetônicas que permaneciam escondidas nas alturas. Porém, o maior mistério era o paradeiro do tesouro de Atahualpa, um imenso tributo prometido pelo imperador Inca em troca de sua liberdade, composto por peças de ouro maciço e ornamentos valiosíssimos. Diz a lenda que após a captura e execução de Atahualpa, os Incas esconderam suas riquezas em cavernas secretas e em túneis labirínticos sob a Cordilheira dos Andes, acreditando que um dia os deuses as recuperariam. Exploradores ao longo dos séculos procuraram por estas riquezas, mas nunca encontraram mais do que fragmentos das histórias. Hoje, arqueólogos e caçadores de tesouros ainda seguem as pistas deixadas em registros antigos e nas tradições orais dos povos andinos. Cada descoberta, seja um pequeno artefato ou uma pista de um esconderijo maior, alimenta o sonho de desvendar o maior segredo do Império Inca. O local onde repousam as riquezas que representam a grandiosidade de uma civilização desaparecida. O que você faria se encontrasse o tesouro de Atahualpa?
Lampião, cujo nome verdadeiro era Virgulino Ferreira da Silva, é uma das figuras mais emblemáticas da história do cangaço no Brasil. Nascido em 4 de junho de 1898 em Serra Talhada, no estado de Pernambuco, ele se tornou um líder temido e admirado no sertão nordestino, ganhando o apelido de Rei do Cangaço. Sua vida e trajetória foram marcadas por uma combinação de bravura, violência, justiça pessoal e um profundo conhecimento do território onde operava. Primeiros anos. Virgulino Ferreira da Silva nasceu em uma família de pequenos agricultores, enfrentando desde cedo as dificuldades da vida no sertão. O Nordeste brasileiro nessa época era marcado por uma série de injustiças sociais, violência e a atuação de coronéis que exerciam poder absoluto sobre vastas áreas de terra. As disputas de terra e vinganças pessoais eram comuns, e foi nesse contexto que a família de Lampião se viu envolvida em um conflito com outra família local, os Nogueira. Em 1915, após a morte do pai em um confronto com a polícia, Virgulino e seus irmãos decidiram se juntar ao cangaço, um movimento de banditismo rural característico do Nordeste. O cangaço era, ao mesmo tempo, uma forma de rebelião contra as injustiças sociais e uma maneira de sobreviver em um ambiente hostil. Ascensão no cangaço. Lampião rapidamente se destacou por sua habilidade e liderança, assumindo o comando de seu grupo após a morte de alguns dos líderes cangaceiros. Ele adotou o nome Lampião devido à sua habilidade de manejar um rifle com tal destreza que parecia iluminar a noite como um lampião. Sob seu comando, o bando de cangaceiros realizou diversas incursões, saqueando fazendas, vilarejos e enfrentando forças policiais com uma estratégia militar aguçada. Uma das características mais notáveis de Lampião era seu profundo conhecimento do terreno nordestino. Ele e seu bando eram mestres em usar a caatinga a seu favor, realizando emboscadas e escapando com facilidade das perseguições. Além disso, Lampião tinha uma rede de informantes e simpatizantes entre os sertanejos, o que lhe permitia antecipar os movimentos da polícia e obter suprimentos e abrigo quando necessário. Vida de contradições. Embora fosse conhecido por sua brutalidade, Lampião também possuía um lado carismático. Ele ajudava os mais necessitados, distribuindo parte do saque entre os pobres, em algumas ocasiões, atuando como uma espécie de justiceiro. Esse comportamento ambíguo fez com que ele fosse visto tanto como um herói popular quanto como um vilão implacável. Lampião também mantinha uma vida pessoal intensa. Ele se apaixonou por Maria Gomes de Oliveira, mais conhecida como Maria Bonita, que se tornou sua companheira e também uma figura importante no cangaço. Juntos, eles simbolizavam o romance e a aventura do cangaço, desafiando as convenções sociais da época. Declínio e morte. A vida de Lampião e seu bando começou a declinar na década de 1930, quando o governo intensificou os esforços para combater o cangaço. As volantes, grupos policiais especializados em caçar cangaceiros, foram treinadas e equipadas para enfrentar essa ameaça. Além disso, o uso de tecnologias como o rádio permitiu uma coordenação mais eficaz das operações policiais. Em 28 de julho de 1938, Lampião, Maria Bonita e outros 9 cangaceiros foram emboscados e mortos pela polícia na Grota de Angicos, em Poço Redondo, Sergipe. As cabeças dos cangaceiros foram decepadas e exibidas publicamente, um ato destinado a demonstrar o poder do Estado e a encerrar simbolicamente a era do cangaço. Legado. A história de Lampião e do cangaço permanece viva na cultura popular brasileira. Ele é tema de livros, filmes, músicas e documentários, simbolizando tanto a resistência contra a opressão quanto a violência e a luta pela sobrevivência no sertão. Lampião é lembrado como um personagem complexo, cuja vida foi moldada pelas durezas e injustiças de seu tempo, e cuja lenda continua a fascinar e a inspirar gerações. O legado de Lampião é também um reflexo das contradições do Brasil rural, onde questões de justiça social, poder e resistência são frequentemente complexas e entrelaçadas. Seu nome permanece como um ícone do cangaço, um capítulo turbulento e fascinante da história brasileira. A história da Lamborghini começa com um homem visionário chamado Ferruccio Lamborghini. Nascido em 28 de abril de 1916, em Cento, Itália, Ferruccio era filho de agricultores, mas desde jovem tinha interesse por máquinas e engenharia. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele serviu como mecânico no exército italiano, onde adquiriu habilidades que mais tarde o ajudariam a construir sua própria empresa.
Após a guerra, Ferruccio abriu uma oficina para converter veículos militares em tratores agrícolas, fundando a Lamborghini Trattore em 1948. Seu negócio prosperou rapidamente, e ele se tornou um dos maiores fabricantes de tratores na Itália. Com o sucesso, ele expandiu para outros setores, incluindo sistemas de aquecimento e ar-condicionado. Apaixonado por carros de luxo, Ferruccio começou a colecionar modelos esportivos, incluindo Ferraris. No entanto, ele frequentemente se frustrava com os defeitos mecânicos e em uma ocasião, chegou a reclamar pessoalmente com Enzo Ferrari. Diz a lenda que Ferrari desdenhou da crítica, dizendo que Ferruccio não sabia nada sobre carros esportivos e que deveria continuar com seus tratores. Determinando-se a provar o contrário, Ferruccio fundou a Automobili Lamborghini em 1963, na pequena cidade de Sant'Agata Bolognese. Ele contratou os melhores engenheiros e designers para criar um carro esportivo que superasse a Ferrari. Seu primeiro modelo, o 350 GT, foi lançado no mesmo ano e recebeu aclamação imediata por sua performance e design inovador. Nos anos seguintes, a Lamborghini continuou a desafiar as expectativas, lançando modelos icônicos como o Miura e o Countach, que revolucionaram o design automotivo. A marca se consolidou como símbolo de luxo, velocidade e inovação, ganhando fama mundial e competindo lado a lado com outras fabricantes de carros esportivos. Mesmo enfrentando dificuldades financeiras nos anos 70 e 80, a Lamborghini se reinventou várias vezes, passando por diferentes proprietários até ser adquirida pela Audi, parte do grupo Volkswagen, em 1998. Sob essa administração, a marca continuou a evoluir, lançando modelos modernos como o Aventador e o Huracan, que continuam a tradição de Ferruccio de criar máquinas excepcionais que encantam entusiastas ao redor do mundo. Walt Disney, um dos maiores ícones da indústria do entretenimento, nasceu em 5 de dezembro de 1901, em Chicago, Illinois. Desde pequeno, Walt demonstrou interesse pelas artes, especialmente pelo desenho. Ele cresceu em uma fazenda no Missouri, onde começou a desenhar desde muito jovem e desenvolveu sua paixão por contar histórias. Na década de 1920, Disney se mudou para Hollywood com seu irmão Roy, e juntos fundaram a Disney Brothers Studio, que mais tarde se tornou The Walt Disney Company. Seu primeiro grande sucesso foi a criação de Mickey Mouse, que rapidamente se tornou um símbolo cultural e um dos personagens mais reconhecidos do mundo. O curta-metragem Steamboat Willie 1928, estrelando Mickey, marcou a estreia do som sincronizado nos desenhos animados e foi um marco na indústria. Nos anos seguintes, Walt continuou a inovar com a introdução de longas-metragens animados. Em 1937, lançou Branca de Neve e os Sete Anões, o primeiro longa-metragem de animação da história. O sucesso do filme consolidou a reputação de Disney como um visionário e líder na animação. Além dos filmes, Walt Disney foi pioneiro na criação de parques temáticos. Em 1955, ele inaugurou a Disneylândia na Califórnia, um lugar onde as pessoas podiam experimentar a magia de suas histórias em um ambiente imersivo. A ideia de um parque temático foi uma revolução na época e inspirou a criação de outros parques ao redor do mundo, como o Walt Disney World na Flórida, inaugurado em 1971, após a morte de Walt. Walt Disney faleceu em 15 de dezembro de 1966, mas seu legado continua vivo. Ele foi um visionário que transformou a indústria do entretenimento, criando um império que continua a encantar pessoas de todas as idades. Sua filosofia de inovação, criatividade e dedicação ao público permanece no coração da The Walt Disney Company, que continua a ser um dos maiores conglomerados de mídia e entretenimento do mundo. O desenvolvimento do computador não pode ser atribuído a uma única pessoa, mas sim a uma série de contribuições de várias pessoas ao longo do tempo. No entanto, algumas figuras-chave são amplamente reconhecidas por seu papel no desenvolvimento dos primeiros computadores eletrônicos. Um dos pioneiros mais conhecidos é o matemático britânico Alan Turing, que durante a Segunda Guerra Mundial desempenhou um papel fundamental na decodificação de mensagens criptografadas alemãs. Turing concebeu uma máquina teórica chamada Máquina de Turing, que se tornou um modelo fundamental para o desenvolvimento de computadores modernos.
Outro nome importante é John von Neumann, um matemático húngaro-americano que contribuiu significativamente para a arquitetura dos computadores modernos. Ele propôs a ideia de armazenar programas e dados na mesma memória do computador, o que se tornou conhecido como a arquitetura de von Neumann. No entanto, o primeiro computador eletrônico programável foi o Colossus, desenvolvido pelo engenheiro britânico Tommy Flowers durante a Segunda Guerra Mundial para ajudar na criptoanálise dos códigos utilizados pela Alemanha nazista. Um marco importante na história dos computadores é o ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, construído nos Estados Unidos em 1945. O ENIAC foi um dos primeiros computadores eletrônicos de grande escala e foi desenvolvido por J. Presperekert e John W. Mauchly. Ao longo das décadas seguintes, muitos outros cientistas, engenheiros e inventores contribuíram para o avanço da tecnologia computacional, aprimorando a capacidade de processamento, a velocidade e a miniaturização dos computadores. Nomes como Charles Babbage, Ada Lovelace, Alan Kay, Steve Jobs e Bill Gates também desempenharam papéis importantes na história da computação. Obrigado por assistir. História da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, que ocorreu de 1939 a 1945, foi o conflito mais abrangente e devastador da história, envolvendo a maioria das nações do mundo. As principais causas desse conflito podem ser rastreadas até as insatisfações e desequilíbrios que seguiram a Primeira Guerra Mundial. Antecedentes e causas. Após a Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes de 1919 impôs severas penalidades à Alemanha. Essas condições criaram ressentimento e instabilidade econômica, levando ao surgimento de Adolf Hitler e do Partido Nazista. Hitler prometeu restaurar a glória da Alemanha e reverter as humilhações do tratado. Além disso, o Japão buscava expandir seu território na Ásia, enquanto a Itália, sob Benito Mussolini, desejava recriar o Império Romano. Início do conflito. A guerra começou oficialmente em 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia. Em resposta, o Reino Unido e a França declararam guerra à Alemanha 2 dias depois. A rápida e brutal invasão alemã, conhecida como Blitzkrieg, demonstrou a eficácia de suas táticas militares. Expansão da guerra. Nos primeiros anos, a Alemanha teve sucesso significativo na Europa, conquistando a Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda e França. Em junho de 1941, a Alemanha lançou a Operação Barbarossa, invadindo a União Soviética, quebrando o pacto de não agressão que haviam assinado. No Pacífico, o Japão expandiu seu império, capturando territórios na China, Sudeste Asiático e ilhas do Pacífico. Em 7 de dezembro de 1941, o ataque japonês a Pearl Harbor levou os Estados Unidos a entrar na guerra, ao lado dos aliados. Mudança de rumos. A guerra começou a mudar de rumo em 1942 e 1943. As batalhas de Stalingrado e Midway foram pontos de virada críticos. Na Batalha de Stalingrado, as forças soviéticas conseguiram uma vitória decisiva contra a Alemanha, enquanto a Batalha de Midway marcou o início do declínio do poder naval japonês. Fim da guerra na Europa. Em 6 de junho de 1944, os aliados ocidentais lançaram a Operação Overlord, conhecida como Dia D, desembarcando na Normandia, França. Essa invasão levou à libertação da França e abriu uma nova frente contra a Alemanha. Em 8 de maio de 1945, após a captura de Berlim pelos soviéticos e o suicídio de Hitler, a Alemanha se rendeu incondicionalmente. Fim da Guerra no Pacífico. A Guerra no Pacífico continuou até agosto de 1945. Os Estados Unidos realizaram uma série de campanhas para capturar ilhas japonesas estratégicas. Em agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Em 2 de setembro de 1945, o Japão se rendeu, encerrando a guerra. Consequências. A Segunda Guerra Mundial teve consequências profundas e duradouras. Estimativas sugerem que cerca de 70 a 85 milhões de pessoas morreram, incluindo genocídios, bombardeios estratégicos, fome e doenças. O Holocausto perpetrado pelos nazistas resultou no extermínio de 6 milhões de judeus e milhões de outras minorias. A guerra também levou à criação das Nações Unidas, com o objetivo de prevenir futuros conflitos globais. A Europa e a Ásia estavam devastadas e a Guerra Fria emergiu como a nova ordem mundial, com os Estados Unidos e a União Soviética se tornando superpotências rivais.
A Segunda Guerra Mundial mudou o curso da história, moldando o mundo moderno de várias maneiras. As lições aprendidas com o conflito continuam a influenciar as relações internacionais e os esforços para manter a paz global. O Triângulo das Bermudas, uma região misteriosa localizada entre Miami, Bermudas e Porto Rico, é conhecido por seu histórico intrigante de desaparecimentos de navios e aeronaves. Desde o século XV, quando navegadores europeus começaram a explorar essas águas, relatos de estranhas ocorrências e fenômenos inexplicáveis começaram a surgir. Um dos primeiros relatos notáveis foi o do navio Mary Celeste, que foi encontrado à deriva em 1872, completamente vazio, com a carga intacta. Esse caso despertou a curiosidade e a especulação sobre o que poderia ter ocorrido. Ao longo dos anos, outros incidentes seguiram, incluindo o desaparecimento do famoso Voo 19, um grupo de 5 bombardeiros da Marinha dos Estados Unidos que sumiu em 1945 durante um exercício de treinamento. A busca subsequente por eles também resultou na perda de um avião de resgate, aumentando o mistério. Teorias sobre as causas dos desaparecimentos variam desde explicações naturais, como ondas enormes e tempestades repentinas, até fenômenos atmosféricos, como o chamado vórtice de ar. Além disso, muitos especialistas acreditam que a alta concentração de metano no fundo do oceano poderia causar explosões que afundariam embarcações rapidamente. Adicionalmente, a presença de correntes marítimas intensas na região, como a corrente do Golfo, pode ser responsável pela desorientação de navegadores e pilotos, levando a erros de navegação. Essa teoria é reforçada por relatos de mudanças repentinas no clima e visibilidade, que podem surpreender até os marinheiros mais experientes. Outros alegam que o Triângulo das Bermudas é um portal para outra dimensão, uma ideia popularizada pela cultura pop, especialmente em filmes e livros. Algumas lendas urbanas afirmam que a área é habitada por alienígenas ou que possui tecnologia avançada que afeta embarcações e aeronaves. Apesar de inúmeras investigações e estudos, muitos casos permanecem sem explicação, alimentando a curiosidade de cientistas, investigadores e entusiastas. Documentários, livros e até programas de TV foram dedicados a explorar esse fenômeno, mas a verdade continua evasiva. Nos últimos anos, a pesquisa científica na área se intensificou, com expedições em busca de evidências que possam esclarecer os mistérios do Triângulo. Embora a ciência ofereça explicações plausíveis, o encanto do desconhecido persiste, fazendo do Triângulo das Bermudas um dos destinos mais fascinantes e enigmáticos do planeta. Seja como um labirinto de perigos naturais ou um portal para o sobrenatural, o Triângulo das Bermudas continua a capturar a imaginação e a atenção do mundo. As águas que cercam essa região não apenas escondem segredos, mas também convidam a perguntas sobre o que realmente acontece nas profundezas do mar. A cada nova pesquisa, o mistério se aprofunda, e a lenda do Triângulo das Bermudas permanece viva, como um testemunho do poder do desconhecido. O antigo Império Maia, uma das civilizações mais enigmáticas da história, floresceu na região da Mesoamérica, abrangendo partes do atual México, Belize, Guatemala, Honduras e El Salvador, entre 250 e 900 d.C. Os maias eram mestres em astronomia, matemática, arquitetura e tinham uma profunda conexão com o mundo espiritual. Eles desenvolveram um dos sistemas de escrita mais complexos do mundo antigo e construíram cidades impressionantes como Tikal, Palenque e Chichén Itzá. Os maias acreditavam em um ciclo contínuo de criação e destruição, guiado por deuses que controlavam as forças da natureza e do cosmos. Acreditavam que o universo passava por eras ou sóis, e que cada era terminava em uma grande catástrofe antes que uma nova surgisse. As profecias maias, registradas em seus códices e monumentos, falavam sobre a importância de honrar os deuses e manter o equilíbrio do mundo para evitar o caos. Uma das profecias mais famosas dos maias está relacionada ao fim de um ciclo do calendário de contagem longa, que marcou a data de 21 de dezembro de 2012 como o fim de uma era de 5.125 anos. Muitos estudiosos e entusiastas interpretaram isso como um presságio apocalíptico, embora evidências sugiram que, para os maias, essa data simbolizava apenas a transição para um novo ciclo e uma oportunidade de renovação espiritual. Além de prever eventos cósmicos, os maias também registraram eclipses, alinhamentos planetários e movimentos celestes com precisão impressionante.
Eles acreditavam que os astros influenciavam diretamente o destino dos humanos e a prosperidade de suas cidades. Os sacerdotes maias, conhecidos como Alquimai, eram os guardiões do conhecimento sagrado e realizavam rituais para apaziguar os deuses e garantir a fertilidade da terra e o sucesso nas batalhas. A civilização maia, apesar de seus avanços, enfrentou um misterioso colapso no século IX, quando suas grandes cidades foram abandonadas. Teorias sugerem que mudanças climáticas, conflitos internos e a exploração excessiva dos recursos naturais contribuíram para o declínio. Mesmo assim, os maias deixaram um legado imortal, marcado por pirâmides grandiosas, como a de Kukulcã em Chichén Itzá, e pelo mistério de suas profecias, que continuam a fascinar e intrigar estudiosos e curiosos até hoje. Ainda hoje, os descendentes dos maias mantêm viva a herança de seus antepassados, preservando tradições, rituais e conhecimentos ancestrais, relembrando que, para os maias, o tempo é cíclico e cada fim traz um novo começo. As Montanhas Apalaches, uma das cadeias montanhosas mais antigas do mundo, estendem-se por aproximadamente 2.400 quilômetros desde o estado de Alabama, nos Estados Unidos, até a província canadense de Terra Nova e Labrador. Formadas há cerca de 480 milhões de anos durante a Era Paleozoica, as Apalaches têm uma rica história geológica e cultural. Os primeiros povos nativos americanos, incluindo os Cherokees e os Iroqueses, habitaram essa região, utilizando os recursos naturais para a sobrevivência e desenvolvendo mitos e lendas que ainda são contados hoje. A região das Montanhas Apalaches também desempenhou um papel crucial durante a colonização europeia da América do Norte. Colonos britânicos e escoceses irlandeses foram atraídos pela promissora terra fértil e pelas vastas florestas, que ofereciam madeira abundante. No entanto, a topografia acidentada dificultava a agricultura e o transporte, levando a uma cultura única e isolada que persiste em muitas partes das Apalaches até os dias atuais. Além de sua rica história, as Montanhas Apalaches são conhecidas por relatos de eventos paranormais e fenômenos inexplicáveis. Histórias de assombrações, criaturas míticas e desaparecimentos misteriosos abundam na tradição oral da região. Um dos casos mais conhecidos é o do Modman, uma criatura alada e humanoide que supostamente apareceu em Point Pleasant, Virgínia Ocidental, nos anos 1960. Relatos descrevem o Modman como tendo olhos vermelhos brilhantes e uma envergadura enorme, causando pavor naqueles que o avistavam. Outro fenômeno intrigante é o das luzes fantasmas de Brown Mountain, na Carolina do Norte. Essas luzes, que aparecem como esferas flutuantes e brilhantes, têm sido observadas por séculos. Diversas teorias tentam explicar sua origem, desde gases liberados pelo solo até reflexos de luzes de carros, mas nenhuma explicação satisfatória foi encontrada, alimentando ainda mais os mistérios da região. A lenda da bruxa de Bell, no Tennessee, é outro conto de arrepiar. No início do século XIX, a família Bell foi atormentada por uma entidade invisível que falava, batia em membros da família e até envenenou John Bell, o patriarca. As histórias sobre a bruxa de Bell se tornaram tão populares que até o presidente Andrew Jackson, supostamente, visitou a propriedade para investigar o fenômeno. A combinação de uma paisagem mística e isolada, uma história rica em mitos e lendas, e uma cultura que valoriza a tradição oral faz das Montanhas Apalaches um foco de histórias paranormais. Mesmo com a modernidade avançando, esses relatos continuam a fascinar e a assustar tanto moradores quanto visitantes, mantendo viva a aura de mistério que envolve essa antiga cadeia montanhosa. O Código de Hammurabi é um dos documentos jurídicos mais antigos da história. Criado por volta de 1750 a.C. pelo rei Hammurabi da Babilônia. Ele foi gravado em uma estela de pedra, que atualmente está exposta no Museu do Louvre, em Paris. Esse código é considerado um marco na história das civilizações, não apenas por sua antiguidade, mas também por ser uma das primeiras tentativas documentadas de estabelecer uma legislação estruturada e acessível ao povo. Hammurabi governou a Babilônia em uma época em que a cidade se tornava o centro de um vasto império. Para consolidar seu poder, ele buscou unificar as leis que governavam suas terras. O resultado foi um conjunto de 282 leis, que abrangiam desde disputas comerciais e direitos de propriedade até questões de família, punições criminais e regulamentações trabalhistas. Uma característica notável do Código de Hammurabi é sua abordagem de justiça retributiva, resumida na famosa expressão olho por olho, dente por dente.
Essa ideia, conhecida como Lei de Talião, visava garantir que as punições fossem proporcionais ao crime cometido. Contudo, as penas variavam dependendo da classe social da vítima e do perpetrador, refletindo a hierarquia social da época. Além das penalidades, o Código também se preocupava com a proteção dos mais vulneráveis, como viúvas, órfãos e agricultores. Por exemplo, havia leis para regular os preços de serviços e mercadorias, proteger terras agrícolas contra danos e até estipular direitos das mulheres em casos de divórcio ou herança. O grande segredo por trás do Código de Hammurabi não está apenas em suas leis, mas no simbolismo por trás de sua criação. Ele foi uma ferramenta poderosa de propaganda, mostrando Hammurabi não apenas como um governante militar, mas como um rei justo escolhido pelos deuses para trazer ordem e justiça ao seu povo. No topo da estela, há uma imagem de Hammurabi recebendo as leis diretamente do deus da justiça, Chamas, legitimando sua autoridade. O legado do Código de Hammurabi transcende sua época. Ele influenciou sistemas jurídicos posteriores, incluindo as leis hebraicas e as tradições legais ocidentais. Mesmo após milênios, ele nos oferece um vislumbre das complexas sociedades do passado e do esforço humano contínuo para criar ordem e justiça no mundo. As linhas de Nazca, localizadas no deserto de Nazca, no sul do Peru, são um dos maiores mistérios arqueológicos da humanidade. Criadas por uma civilização antiga há mais de 2000 anos, essas enormes geoglifos consistem em figuras geométricas, formas abstratas e representações de animais, plantas e figuras humanas que só podem ser vistas claramente do alto, como de um avião ou de montanhas próximas. A origem das linhas de Nazca. Essas enigmáticas linhas foram atribuídas à cultura Nazca, que floresceu entre 200 a.C. e 600 d.C. Acredita-se que os Nazcas criaram as linhas removendo a camada superficial do solo escuro do deserto, para revelar o solo mais claro abaixo. O clima extremamente seco da região ajudou a preservar as linhas por séculos. O significado das linhas. O propósito exato das linhas de Nazca ainda é debatido pelos cientistas. Entre as hipóteses mais populares estão: uso religioso ou cerimonial. Alguns estudiosos sugerem que as linhas eram parte de rituais religiosos destinados a agradar divindades, especialmente para atrair chuvas em uma região árida. Calendário astronômico. Outra teoria afirma que as linhas e figuras estavam alinhadas com eventos astronômicos importantes como solstícios, funcionando como um calendário. Caminhos cerimoniais. Algumas linhas podem ter servido como caminhos sagrados para procissões rituais. Comunicação com os deuses. Acredita-se que os geoglifos eram uma forma de comunicação visual com os deuses, já que as figuras podem ser vistas claramente do céu. Descoberta e exploração. As linhas de Nazca começaram a chamar atenção no início do século XX, com a aviação comercial sobrevoando a região. A arqueóloga alemã Maria Reiche dedicou sua vida ao estudo das linhas, mapeando e protegendo as formações. Seu trabalho trouxe grande reconhecimento internacional ao sítio arqueológico. O mistério continua. Mesmo com décadas de estudo, as linhas de Nazca permanecem um enigma. Recentemente, novas figuras foram descobertas usando drones e tecnologias avançadas de imagem, sugerindo que ainda há muito a ser aprendido sobre essa incrível realização da humanidade. As linhas de Nazca não são apenas uma maravilha arqueológica, mas também uma lembrança duradoura da criatividade e engenhosidade de uma civilização que prosperou em condições desafiadoras. Enquanto seus segredos completos permanecem ocultos, elas continuam a inspirar fascínio e admiração em pessoas ao redor do mundo. A Primeira Guerra Mundial, ocorrida entre 1914 e 1918, foi um dos conflitos mais devastadores da história, envolvendo potências mundiais e resultando em enormes perdas humanas e territoriais. Aqui está um texto completo sobre a história desse conflito. A Primeira Guerra Mundial teve suas raízes em uma complexa teia de alianças políticas, rivalidades territoriais e tensões econômicas que se acumularam ao longo do século XIX e início do século XX.
Em 1914, a Europa estava dividida em duas alianças principais, a Tríplice Entente, composta por França, Rússia e Reino Unido, e a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Áustria-Hungria e Itália, que posteriormente mudou de lado e se aliou à Tríplice Entente. O estopim para a guerra ocorreu em 28 de junho de 1914, quando o arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria-Hungria foi assassinado em Sarajevo por um nacionalista sérvio. Isso desencadeou uma série de eventos complexos, com a Áustria-Hungria declarando guerra à Sérvia, e as alianças entre os países arrastando outras nações para o conflito. O conflito foi caracterizado por várias frentes de batalha, incluindo as trincheiras na frente ocidental, onde soldados lutavam em condições brutais e estagnadas por longos períodos. A guerra também viu o uso generalizado de novas tecnologias militares, como metralhadoras, tanques, submarinos e aviões, mudando a natureza da guerra moderna. Em 1917, a entrada dos Estados Unidos no conflito fortaleceu a Tríplice Entente, enquanto a Rússia enfrentava a Revolução Russa e acabava saindo da guerra. As batalhas se intensificaram, especialmente com a ofensiva alemã na frente ocidental em 1918, que inicialmente teve sucesso, mas acabou sendo contida pelas forças aliadas. A guerra finalmente chegou ao fim em 11 de novembro de 1918, com a assinatura do Armistício de Compiègne, que marcou a derrota da Alemanha e seus aliados. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, impôs pesadas penalidades à Alemanha, incluindo a obrigação de pagar reparações e a perda de territórios. A Primeira Guerra Mundial teve um impacto profundo na sociedade e na política global. As perdas humanas foram enormes, com milhões de soldados e civis mortos, feridos ou deslocados. O conflito também contribuiu para o surgimento de novas potências, como os Estados Unidos, e para o enfraquecimento de impérios estabelecidos, como o austro-húngaro e o otomano. Além disso, a guerra deixou um legado de amargura e ressentimento que contribuiu para o surgimento de tensões geopolíticas que eventualmente levariam à Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi um marco crucial na história moderna, moldando o século XX e influenciando profundamente o curso da história global. Olá, pessoal! Hoje vamos mergulhar na história de um grande gênio brasileiro que deixou um legado significativo para a tecnologia e a ciência. Estamos falando de Santos Dumont, o nome que deve ser conhecido e celebrado por todos nós. Vamos embarcar nessa jornada para descobrir suas notáveis contribuições tecnológicas. Santos Dumont nasceu em Minas Gerais, Brasil, em 20 de julho de 1873. Desde jovem demonstrou interesse pelas ciências e pela tecnologia, o que o levou a buscar conhecimento e se destacar em suas pesquisas. Ele dedicou grande parte de sua vida ao desenvolvimento de tecnologias inovadoras que impactaram diversas áreas da sociedade. Dirigíveis controlados. Santos Dumont foi o primeiro a projetar e construir dirigíveis que podiam ser controlados, permitindo-lhes voar de forma mais precisa e segura do que os modelos anteriores. Seu trabalho nesse campo foi fundamental para o desenvolvimento posterior de aeronaves dirigíveis. 14 bis. Em 23 de outubro de 1906, Santos Dumont fez o primeiro voo público bem-sucedido de um avião impulsionado por motor a gasolina, o 14 bis. Esse avião voou por cerca de 60 metros a uma altura de aproximadamente 2 a 3 metros do solo, tornando-se um marco na história da aviação. Avião Demoiselle. Santos Dumont projetou e construiu o avião Demoiselle, um monoplano leve e fácil de manobrar, que se tornou um modelo amplamente conhecido e influente na aviação. Contribuições para a aerodinâmica. Santos Dumont realizou extensos estudos sobre a aerodinâmica e fez melhorias nos designs das asas e dos motores de suas aeronaves, tornando-as mais eficientes e seguras. Hidroaviões. Ele também foi um pioneiro no desenvolvimento de hidroaviões, projetando aeronaves capazes de pousar e decolar da água, ampliando ainda mais as possibilidades da aviação. A Aeronave 19. Em 1909, Santos Dumont projetou a Aeronave 19, uma aeronave experimental com múltiplos motores e um design mais avançado para melhorar a estabilidade e o desempenho em voo. Promoção da aviação. Além de suas invenções, Santos Dumont foi um entusiasta e defensor da aviação, promovendo o desenvolvimento e a popularização de aeronaves em todo o mundo. Ele participou de inúmeras demonstrações e eventos aeronáuticos para incentivar o interesse e o avanço da tecnologia de voo.
Relógio de pulso. Santos Dumont é frequentemente creditado como um dos responsáveis pela popularização do uso do relógio de pulso entre os homens. Ele adaptou um relógio de bolso para ser usado no pulso, permitindo que ele acompanhasse o tempo enquanto pilotava seus balões e aviões. Cadeira de banho. Ele também projetou uma cadeira de banho especial que permitia flutuar na água com mais facilidade. A ideia era tornar o banho mais relaxante e seguro. Barco a motor. Santos Dumont projetou e construiu um pequeno barco a motor movido por eletricidade, mostrando seu interesse e experimentação em outras áreas da engenharia além da aviação. Traje de banho. Ele ajudou a popularizar um tipo de traje de banho que se tornou conhecido como macaquinho, uma roupa de banho masculina de uma peça que foi amplamente utilizada na época. Apesar de suas contribuições variadas, é importante ressaltar que Santos Dumont é mais lembrado por suas conquistas no campo da aviação, que tiveram um impacto revolucionário na história do voo e abriram caminho para a aviação moderna. Os samurais foram guerreiros lendários do Japão feudal, conhecidos tanto pela sua habilidade em combate quanto pelo seu código de honra rigoroso chamado Bushido. Esse código orientava a vida dos samurais e incluía valores como lealdade, coragem e justiça e, acima de tudo, a honra. Esses guerreiros começaram a se destacar no século X, quando o Japão era dominado por clãs e senhores feudais, chamados de daimyos, que dependiam dos samurais para defender suas terras e expandir seus territórios. Durante séculos, os samurais treinaram para se tornarem guerreiros excepcionais, com uma dedicação quase total à prática das artes marciais, incluindo a esgrima com a katana, espada, e o uso do arco e flecha. Mas o samurai não era apenas um soldado, ele também era um estudioso. Muitos deles eram treinados na literatura e na filosofia, e acreditavam que a verdadeira força de um guerreiro vinha tanto do domínio da espada quanto da mente. Esse equilíbrio entre força física e sabedoria era visto como o ideal máximo do guerreiro samurai. A lealdade era o pilar do Bushido, e os samurais devotavam suas vidas aos seus senhores feudais. Em uma famosa história, conhecida como o Conto dos 47 Ronins, um grupo de samurais perdeu seu senhor após ele ser desonrado e obrigado a cometer seppuku, o suicídio ritual para preservar sua honra. Sem um senhor, esses guerreiros se tornaram Ronins, samurais sem mestre. Mas em vez de aceitar o destino, eles planejaram cuidadosamente vingar seu senhor, aguardando por mais de um ano para atacar aqueles responsáveis por sua morte. Ao realizar sua vingança, os 47 Ronins mostraram sua lealdade eterna e, mesmo sabendo que enfrentar a morte seria inevitável, eles se entregaram ao cumprimento do dever. Com o tempo, o Japão passou por grandes mudanças políticas, especialmente durante o período Edo, e os samurais começaram a perder sua relevância no campo de batalha, transformando-se mais em burocratas do que guerreiros. No século XIX, com a restauração Meiji e a modernização do Japão, o poder dos samurais foi oficialmente dissolvido, mas seu legado permaneceu. Hoje, o espírito samurai, com seu foco na honra e na lealdade, ainda inspira a cultura japonesa e aqueles que buscam viver com integridade e coragem. A Operação Prato foi uma missão militar realizada pela Força Aérea Brasileira FAB, na região amazônica entre os anos de 1977 e 1978. Seu objetivo era investigar relatos de avistamentos de objetos voadores não identificados, OVNIs, e fenômenos luminosos na área conhecida como Baixo Amazonas, no estado do Pará. Tudo começou quando moradores da região relataram avistamentos frequentes de luzes misteriosas nos céus, além de relatos de que essas luzes estariam causando danos físicos e psicológicos nas pessoas e animais locais. Esses relatos ganharam destaque na imprensa, chamando a atenção das autoridades e da própria FAB. A FAB decidiu então enviar uma equipe para investigar esses fenômenos. A operação foi liderada pelo capitão Irangê Bolívar Soares Nogueira de Holanda Lima, conhecido como Capitão Holanda, e contou com o apoio de cientistas e técnicos especializados. Durante a operação, foram registrados diversos avistamentos de objetos voadores não identificados e fenômenos luminosos. A equipe da FAB utilizou equipamentos de última geração, incluindo câmeras fotográficas e filmadoras, para registrar esses eventos. Os resultados da Operação Prato foram controversos. Alguns membros da equipe relataram experiências intensas e avistamentos de fenômenos inexplicáveis, enquanto outros questionaram a veracidade dos relatos e evidências coletadas.
Após o término da operação, muitos documentos relacionados ao caso foram mantidos em sigilo pelo governo brasileiro, alimentando teorias conspiratórias e especulações sobre o que realmente foi encontrado durante a missão. Até hoje, a Operação Prato permanece como um dos casos mais intrigantes e controversos relacionados a avistamentos de OVNIs no Brasil, gerando debates e discussões sobre a presença de vida extraterrestre e a natureza dos fenômenos observados na região amazônica naquela época. O Lago Ness, localizado nas terras altas da Escócia, é conhecido mundialmente pelo mistério que envolve o suposto monstro que habitaria suas águas. Chamado carinhosamente de Nessie, o lendário ser é descrito como uma criatura gigantesca, semelhante a um plesiosauro, um réptil marinho da era dos dinossauros. Mas será que há verdade por trás dessa lenda? A primeira menção a Nessie remonta ao século VI, quando um monge chamado São Columba teria avistado uma besta aquática, enquanto viajava pela região. A história foi registrada como um milagre religioso, mas o mito ganhou força mesmo no século XX. Em 1933, um casal alegou ter visto uma criatura gigante cruzando a estrada próxima ao lago. No ano seguinte, a famosa fotografia do cirurgião foi publicada, mostrando uma silhueta que parecia ser o pescoço e a cabeça do monstro. Décadas depois, essa imagem foi desmascarada como uma farsa, mas o fascínio continuou. Cientistas e exploradores já conduziram várias investigações, usando sonares e até drones subaquáticos para mapear o fundo do lago, que é um dos mais profundos do Reino Unido, chegando a 230 metros. Apesar das buscas, nenhuma evidência concreta foi encontrada. Muitos especialistas acreditam que os avistamentos podem ser explicados por fenômenos naturais, como troncos de árvores flutuantes ou reflexos na água. Mesmo sem provas definitivas, Nessie permanece um ícone cultural e turístico. Milhares de pessoas visitam o Lago Ness todos os anos, alimentando a curiosidade sobre o mistério. Verdade ou não, o monstro do Lago Ness continua vivo na imaginação popular, simbolizando o poder das lendas de nos conectar ao desconhecido. Enzo Anselmo Ferrari, conhecido mundialmente como fundador da Ferrari, nasceu em 20 de fevereiro de 1898, em Modena, na Itália. Desde jovem, Enzo foi apaixonado por automóveis e corridas, um amor que cresceu durante sua adolescência ao assistir corridas de carros com seu pai. No entanto, a Primeira Guerra Mundial interrompeu seus planos, e ele foi convocado para o exército italiano. Após a guerra, em 1919, Enzo tentou a sorte como piloto de corrida, competindo pela primeira vez no circuito de Parma-Berceto. Embora sua carreira como piloto não tenha sido extraordinária, ela o colocou no caminho certo para sua verdadeira paixão, a criação de carros de alto desempenho. Em 1929, fundou a Scuderia Ferrari, que começou como um departamento de corridas da Alfa Romeo. Durante os anos seguintes, Ferrari se destacou por sua capacidade de gestão e visão, liderando a Alfa Romeo em diversas vitórias nas pistas. No entanto, sua ambição era maior. Em 1947, Enzo Ferrari fundou sua própria fábrica de automóveis, a Ferrari, em Maranello. Seu primeiro carro, o Ferrari 125S, estreou nas pistas com o motor V12, um dos elementos que se tornaria a marca registrada dos carros Ferrari. A marca rapidamente ganhou fama mundial por seus carros esportivos luxuosos e de alto desempenho, além de suas conquistas nas corridas de Fórmula 1. Sob a liderança de Enzo, a Ferrari se tornou uma das equipes mais bem-sucedidas da história da Fórmula 1, com pilotos lendários como Juan Manuel Fangio e Niki Lauda correndo pela escuderia. Apesar de seu sucesso, Enzo Ferrari era conhecido por ser uma figura difícil e exigente, que dedicava sua vida ao trabalho, muitas vezes em detrimento de sua família. Ele se manteve no comando da empresa até sua morte, em 14 de agosto de 1988. Mesmo após seu falecimento, o legado de Enzo Ferrari continua vivo. A Ferrari permanece como um símbolo de luxo, inovação e velocidade no mundo automotivo. Sua história é uma inspiração para muitos, sendo lembrado como um visionário que transformou suas paixões em um império. Henry Ford, nascido em 30 de julho de 1863 em Dearborn, Arbor, Michigan, foi um dos mais influentes industriais do século XX e o fundador da Ford Motor Company.
Filho de imigrantes irlandeses desde jovem, Ford demonstrou um grande interesse por mecânica. Em 1879, aos 16 anos, ele deixou a fazenda da família para trabalhar como aprendiz de maquinista em Detroit, onde aperfeiçoou suas habilidades e conhecimentos em mecânica. Após anos de trabalho em diferentes indústrias e cargos, Ford começou a trabalhar como engenheiro na Edison Illuminating Company, onde rapidamente ascendeu a engenheiro-chefe. Foi durante esse período que ele começou a experimentar com motores a combustão interna, criando seu primeiro quadriciclo em 1896. A ambição de Ford era criar um veículo acessível e eficiente para o público em geral. Em 1903, ele fundou a Ford Motor Company junto com um grupo de investidores. Seu objetivo principal era produzir um carro que fosse simples de operar, barato de fabricar e acessível ao consumidor médio. O primeiro grande sucesso de Ford veio com o modelo T, lançado em 1908. Este carro revolucionou a indústria automobilística devido ao seu design robusto, preço acessível e facilidade de manutenção. A chave para o sucesso do modelo T foi a implementação da linha de montagem em massa, uma inovação que Ford introduziu em 1913. Esta técnica de produção em série permitiu a fabricação de automóveis em grande escala, reduzindo significativamente o tempo e o custo de produção. Além de sua inovação tecnológica, Ford também era conhecido por suas políticas progressistas de trabalho. Em 1914, ele implementou o famoso salário de $5 por dia, o dobro do que os trabalhadores da época ganhavam, e reduziu a jornada de trabalho para 8 horas. Essas mudanças não só aumentaram a produtividade, mas também ajudaram a reduzir a rotatividade de funcionários e aumentaram o padrão de vida de seus trabalhadores. Henry Ford não era apenas um industrial, mas também um visionário que acreditava na democratização da tecnologia e na melhoria das condições de vida dos trabalhadores. Ele continuou a expandir sua empresa e suas ideias até sua morte em 7 de abril de 1947, deixando um legado duradouro na indústria automobilística e na sociedade em geral. Hoje a Ford Motor Company é uma das maiores e mais antigas fabricantes de automóveis do mundo, um testemunho do impacto duradouro de Henry Ford e de suas inovações revolucionárias. Esparta foi uma das cidades-estado mais poderosas e influentes da Grécia Antiga, conhecida principalmente por sua cultura militarista e pelos seus guerreiros lendários. Os espartanos dedicavam suas vidas à guerra, e seu exército era considerado um dos mais temidos da antiguidade. Desde o nascimento, os homens espartanos eram preparados para a vida militar. Bebês que nasciam com deformidades ou considerados fracos eram abandonados no Monte Taigeto, uma prática cruel, mas que refletia o ideal espartano de perfeição física. Aos 7 anos, os meninos eram retirados de suas famílias e inseridos na Ágoge, um rigoroso sistema de treinamento militar. Durante esse período, eles eram submetidos a condições extremas, aprendendo a sobreviver com recursos mínimos, a suportar a dor e a lutar com eficácia. A formação de um guerreiro espartano incluía o uso de armas, táticas de combate e a criação de uma mentalidade de grupo. Para os espartanos, a força da unidade era essencial. Essa filosofia era simbolizada pela formação em falange, uma linha de soldados equipada com lanças e escudos que se moviam como uma muralha viva. Essa tática era quase impenetrável e exigia coordenação perfeita entre os guerreiros. Os espartanos tinham um lema simples: voltar para casa com o escudo ou sobre ele. Isso significava vencer a batalha ou morrer com honra. Fugir do campo de batalha era considerado uma desonra pior do que a morte. Para garantir a disciplina e a coragem, eles eram treinados para enfrentar qualquer adversidade sem hesitação. Durante as guerras médicas, os espartanos mostraram seu valor. Um dos momentos mais icônicos foi a Batalha das Termópilas, em 480 a.C., onde 300 espartanos, liderados pelo rei Leônidas, enfrentaram o vasto exército persa de Xerxes. Embora superados em número, sua coragem e estratégia retardaram o avanço persa, permitindo que as demais cidades-estado gregas se preparassem para a guerra. A cultura espartana de luta não se restringia apenas aos homens. As mulheres, embora não participassem diretamente das batalhas, eram educadas para serem fortes e saudáveis, garantindo que dariam à luz futuros guerreiros. A dedicação dos espartanos à guerra deixou um legado duradouro, inspirando histórias e lendas ao longo dos séculos. Seus valores de disciplina, sacrifício e união continuam a ser lembrados como símbolo de força e determinação inabaláveis.
O nome Esparta, até hoje, é sinônimo de excelência militar e bravura sem igual. A história do ET de Varginha é envolvente e cheia de mistérios. Tudo começou em 20 de janeiro de 1996, na cidade de Varginha, Minas Gerais, Brasil. Naquela noite, várias testemunhas afirmaram ter visto uma criatura estranha, descrita como um ser humanoide de pele marrom escura, olhos grandes e vermelhos, e 3 protuberâncias na cabeça. Entre as testemunhas estavam as irmãs Liliane e Valquíria Fátima Silva, que relataram ter visto o ser enquanto voltavam para casa. Elas descreveram o encontro como assustador e intrigante, pois viram o ser próximo a um terreno baldio, parecendo ferido ou doente. No mesmo período, o soldado Marco Eli Xerezi, do Corpo de Bombeiros de Varginha, também teria sido chamado para capturar uma criatura misteriosa. Segundo relatos, ele e outros militares estavam em busca do ser estranho quando teriam encontrado algo, mas as informações sobre o que realmente aconteceu com o soldado são controversas e envoltas em mistério. Após esses eventos, a cidade de Varginha ficou em alvoroço com relatos de avistamentos da criatura e especulações sobre sua origem e propósito. Muitas teorias surgiram, algumas sugerindo que o ser era uma criatura extraterrestre, enquanto outras propunham explicações mais terrenas, como uma experiência genética secreta ou até mesmo um caso de histeria coletiva. O caso do ET de Varginha ganhou fama nacional e internacional, sendo tema de documentários, livros e debates sobre a existência de vida extraterrestre. Até hoje o mistério persiste, e Varginha se tornou conhecida como a cidade do ET, atraindo curiosos e entusiastas do assunto para conhecer mais sobre esse enigma que marcou a história da ufologia brasileira. Apesar de não haver uma conclusão definitiva sobre o caso, o ET de Varginha permanece como um dos eventos mais enigmáticos da ufologia brasileira, alimentando o debate e a imaginação daqueles que buscam respostas sobre a presença de vida extraterrestre em nosso planeta. Hoje vamos falar dos 5 computadores mais potentes do mundo. Lembrando que se você estiver assistindo esse vídeo, pode ser que já tenham feito outros mais potentes. Em quinto lugar temos Tianhe 2A, supercomputador na China. O Tianhe 2A, também conhecido como Milky Way 2A, está localizado no Centro Nacional de Supercomputação em Guangzhou, China. Ele utiliza processadores Intel Xeon e aceleradores Matrix 2000 e alcançou uma velocidade de pico de aproximadamente 61 petaflops. Ocupando nossa quarta posição temos Sunway Taiyu Lite, supercomputador na China. O Sunway Taiyu Lite, localizado no Centro Nacional de Supercomputação em Wuxi, China, foi por algum tempo o computador mais poderoso do mundo. Ele é baseado em processadores Sunway SW26010 e alcançou uma velocidade de pico de cerca de 93 petaflops. Vamos à terceira posição. Sierra supercomputador nos Estados Unidos, também localizado no Laboratório Nacional de Oak Ridge. O Sierra é outro supercomputador desenvolvido pela IBM. Ele usa processadores IBM Power 9 e GPUs NVIDIA Volta, semelhante ao Summit. Sua velocidade de pico é de cerca de 125 petaflops. Ocupando a segunda posição temos Summit supercomputador nos Estados Unidos, localizado no Laboratório Nacional de Oak Ridge nos Estados Unidos. O Summit é um supercomputador desenvolvido pela IBM. Ele utiliza processadores IBM Power 9 e GPUs NVIDIA Volta para alcançar uma velocidade de pico de aproximadamente 200 petaflops. Em primeiríssimo lugar, Fugaku supercomputador no Japão. O Fugaku, localizado no Riken Center for Computational Science em Kobe, Japão, é atualmente considerado o computador mais poderoso do mundo. Ele foi desenvolvido pelo Riken e pela Fujitsu, usando processadores ARM A64FX. O Fugaku alcançou uma velocidade de pico de mais de 442 petaflops, quadrilhões de cálculos por segundo, no benchmark HPL. Lembrando que essas informações podem não estar atualizadas, uma vez que novos supercomputadores podem ter sido desenvolvidos após a minha data de pesquisa. Os círculos nas plantações, conhecidos como crop circles, são um fenômeno intrigante que tem despertado curiosidade e debate há décadas.
Embora sua origem seja frequentemente associada a explicações sobrenaturais ou extraterrestres, há uma história mais terrena por trás de muitos desses sinais misteriosos. O fenômeno moderno dos crop circles começou a ganhar destaque na década de 1970, principalmente no Reino Unido. Os primeiros registros dessas formações datam dessa época, quando círculos simples e padrões geométricos começaram a aparecer em campos de trigo e outras plantações. Inicialmente, muitos acreditavam que esses círculos eram criados por atividades paranormais ou até mesmo por naves alienígenas. No entanto, à medida que o fenômeno foi estudado mais de perto, surgiram explicações mais plausíveis. Os primeiros relatos sugeriam que os crop circles eram o resultado de ventos incomuns, redemoinhos ou até mesmo descargas elétricas. No entanto, essas teorias foram desmentidas pela complexidade e precisão de muitas formações, que apresentavam padrões intricados e simetria impressionante. Com o tempo, surgiram grupos de pessoas interessadas em criar essas formações como uma forma de arte ou de brincadeira. Equipados com tábuas, cordas e outros instrumentos simples, esses artistas de campo começaram a replicar os crop circles em alguns casos, a criar designs ainda mais elaborados do que os originais. À medida que a popularidade dos crop circles crescia, também aumentava o interesse científico em compreender sua origem. Estudos mais recentes sugerem que muitos desses sinais são realmente feitos pelo homem, utilizando técnicas simples para achatamento das plantas. No entanto, mesmo com explicações mais terrenas, os crop circles continuam a fascinar e intrigar pessoas ao redor do mundo. Eles se tornaram parte da cultura popular e ainda despertam debate sobre o desconhecido e o inexplicável, mesmo que sua origem muitas vezes seja mais mundana do que se pensava inicialmente. Hoje vamos falar quando a internet surgiu. A história da internet remonta às décadas de 1960 e 1970, com o desenvolvimento de várias redes de computadores interconectados. O objetivo inicial era criar uma rede robusta que permitisse a troca de informações entre instituições de pesquisa e acadêmicas. Uma das primeiras redes a ser estabelecida foi a ARPANE, Advanced Research Projects Agency Network, criada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos em 1969. A ARPANE foi desenvolvida como uma rede de comunicação militar e científica, interligando inicialmente 4 universidades e centros de pesquisa. Na década de 1970, surgiram outros projetos de redes de computadores, como a Cyclades na França e a NPL Network no Reino Unido. Essas redes contribuíram para o desenvolvimento de tecnologias fundamentais, como a comutação de pacotes e os protocolos de comunicação. Em 1983, a ARPANE adotou o protocolo TCP/IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol, que se tornou a base da comunicação na internet. O TCP/IP permitia a conexão e a troca de dados entre diferentes redes de computadores, possibilitando a criação de uma rede de redes. A criação da World Wide Web, WWW, foi um marco importante na história da internet. Em 1989, Tim Berners-Lee, cientista da computação no CERN, desenvolveu a WWW como um sistema para compartilhamento de informações na internet. Ele criou o HTML, Hypertext Markup Language, para criar páginas da web e o HTTP, Hypertext Transfer Protocol, para a transferência de dados entre servidores e clientes. A WWW tornou a internet mais acessível ao público em geral, permitindo a criação de páginas da web com links e hipertexto, o que facilitava a navegação e a busca por informações. Ao longo dos anos 1990, a internet se expandiu rapidamente, com o aumento do número de usuários, o surgimento de provedores de acesso e o desenvolvimento de serviços online, como e-mail, salas de bate-papo e motores de busca. Desde então, a internet continuou a evoluir, dando origem a diversas tecnologias, aplicativos e serviços que transformaram a forma como nos comunicamos. Compartilhamos informações, fazemos compras e realizamos outras atividades online. A história do PC Gamer é uma jornada fascinante que remonta às origens da indústria de jogos eletrônicos. Vamos explorar essa história em algumas etapas-chave. Os primórdios dos jogos de computador. Nas décadas de 1960 e 1970, surgiram os primeiros jogos de computador, muitos deles em mainframes e minicomputadores.
Esses jogos eram bastante simples e geralmente baseados em texto ou gráficos simples. Os computadores pessoais e os jogos. Na década de 1980, com o surgimento dos computadores pessoais como o Apple II, Commodore 64 e IBM PC, os jogos começaram a se popularizar. Títulos como Pac-Man Space Invaders e Super Mario Bros. Conquistaram o coração dos jogadores. A evolução dos gráficos. Com o avanço da tecnologia, os jogos começaram a se tornar mais sofisticados visualmente. A introdução de placas gráficas e som melhorados permitiu gráficos mais coloridos e sons mais imersivos. Jogos como Doom e Wolfenstein 3D trouxeram gráficos 3D e jogabilidade inovadora para os PCs. A era dos jogos em rede. Com o crescimento da internet na década de 1990, os jogos em rede começaram a ganhar popularidade. O surgimento de títulos multiplayer online massivos, como Ultima Online e EverQuest, criou uma comunidade de jogadores engajados, dando origem ao conceito de jogos como serviço. Hardware otimizado para jogos. À medida que os jogos se tornavam mais exigentes, os entusiastas começaram a personalizar seus computadores para obter o melhor desempenho nos jogos. A introdução de placas gráficas dedicadas, processadores mais rápidos, memória RAM e sistemas de refrigeração avançados permitiu que os jogadores experimentassem jogos em configurações mais poderosas. A explosão do esportes. Com a popularização dos jogos competitivos, os esportes se tornaram uma indústria em rápido crescimento. Jogos como Counter-Strike, League of Legends e Dota 2 atraíram milhões de espectadores e competidores profissionais, levando o cenário competitivo de jogos de PC a novos patamares. O PC gamer moderno. Atualmente, os PCs gamers estão mais poderosos do que nunca. Placas gráficas avançadas, processadores multicore, SSDs rápidos e monitores de alta resolução proporcionam uma experiência de jogo de alto desempenho e imersão. A história do PC gamer é um testemunho do constante avanço da tecnologia e da paixão dos jogadores por jogos de computador. À medida que a indústria continua a evoluir, podemos esperar mais inovações e avanços emocionantes no mundo dos jogos para PC. Prepare-se para conhecer a mente brilhante que mudou para sempre a forma como nos conectamos. Hoje revelaremos o gênio por trás da rede Wi-Fi, a inovação que revolucionou o mundo da tecnologia. Vamos conhecer o incrível criador da rede Wi-Fi. O Wi-Fi, como conhecemos hoje, não foi inventado por Hedy Lamarr. Hedy Lamarr foi uma atriz e inventora austríaca-americana que teve uma contribuição significativa para o desenvolvimento de tecnologia sem fio, embora não esteja diretamente relacionada à criação do Wi-Fi. Durante a Segunda Guerra Mundial, Hedy Lamarr e o compositor George Antheil patentearam um sistema de comunicação secreta chamado salto de frequência. Esse sistema, desenvolvido como uma forma de evitar a interferência de rádio controlada por terceiros, consistia em alternar as frequências de transmissão rapidamente, tornando a comunicação mais segura e difícil de interceptar. Embora o conceito do salto de frequência tenha servido como precursor de tecnologia sem fio, levou décadas para que suas ideias fossem amplamente reconhecidas e implementadas. O Wi-Fi, especificamente, foi desenvolvido por uma equipe de engenheiros e cientistas liderados por Vic Hayes. Embora Hedy Lamarr não tenha inventado diretamente o Wi-Fi, sua contribuição para a tecnologia sem fio e seu trabalho pioneiro na comunicação segura são notáveis. Ela é uma figura importante na história das inovações tecnológicas. O Wi-Fi, que é uma tecnologia de comunicação sem fio que permite a conexão de dispositivos à internet e redes locais, foi desenvolvido pela primeira vez em meados da década de 1990. A história do Wi-Fi remonta ao trabalho pioneiro realizado por um grupo de cientistas e engenheiros da empresa de telecomunicações NCR Corporation, atualmente parte da TIT, e pela Universidade de Pennsylvania, liderados por Vic Hayes, conhecido como o pai do Wi-Fi. Em 1997, o Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, IEE, adotou o padrão 802.11 como base para a tecnologia Wi-Fi. O primeiro padrão 802.11 lançado permitia velocidades de transmissão de até 2 megabits por segundo. Com o tempo foram desenvolvidas novas versões e melhorias do padrão, como o 802.11b,
que aumentou a velocidade para 11 megabits por segundo, e o 802.11g, que permitiu velocidades de até 54 megabits por segundo. Desde então, o Wi-Fi evoluiu continuamente, alcançando velocidades ainda mais rápidas com o padrão 802.11n, 802.11ac e o mais recente 802.11ax, também conhecido como Wi-Fi 6. Essas melhorias proporcionaram maior alcance, velocidade e capacidade para suportar o crescente número de dispositivos conectados simultaneamente. Atualmente, o Wi-Fi se tornou uma tecnologia amplamente adotada em residências, empresas, escolas e locais públicos, permitindo a conexão rápida e sem fio de dispositivos como smartphones, laptops, tablets, smart TVs e muitos outros. A colônia de Roanoke, também conhecida como a Colônia Perdida, é um dos maiores mistérios da história americana. Estabelecida em 1587 sob o comando de John White, foi a primeira tentativa dos ingleses de criar uma colônia permanente no Novo Mundo, na ilha de Roanoke, na costa da Carolina do Norte. White partiu de volta para a Inglaterra logo após o assentamento, buscando suprimentos, mas teve de atrasar seu retorno devido a conflitos entre a Inglaterra e a Espanha. Quando finalmente conseguiu voltar em 1590, 3 anos depois, encontrou a colônia abandonada. Não havia sinal dos 115 colonos, incluindo sua filha e sua neta recém-nascida, Virginia Dare, a primeira criança inglesa nascida nas Américas. A única pista era a palavra Croatoan gravada em um poste de madeira e as letras CRO em uma árvore próxima. Croatoan era o nome de uma ilha próxima, habitada por uma tribo indígena amistosa que havia tido contato com os colonos. Muitos historiadores acreditam que os colonos poderiam ter se mudado para essa ilha e se integrado com a tribo, mas nenhuma evidência concreta foi encontrada. Outras teorias especulam que eles foram atacados ou que sofreram algum desastre natural. Ao longo dos séculos, escavações e pesquisas não conseguiram resolver o mistério. Vestígios encontrados na área sugerem a possibilidade de assimilação, mas faltam provas definitivas. Esse desaparecimento enigmático gerou inúmeras teorias e inspirações, incluindo histórias sobre uma possível maldição ou intervenções sobrenaturais. O mistério de Roanoke permanece sem solução até hoje, sendo um dos capítulos mais intrigantes da história colonial dos Estados Unidos. A história do celular é uma verdadeira viagem no tempo, repleta de inovações revolucionárias que transformaram radicalmente a maneira como nos comunicamos e interagimos com o mundo ao nosso redor. Desde os primeiros passos rumo à telefonia móvel até os sofisticados dispositivos que temos hoje em dia, o celular tem desempenhado um papel vital na evolução tecnológica. A ideia de um telefone sem fio que pudesse ser levado para qualquer lugar começou a ganhar forma na década de 1940, quando alguns visionários vislumbraram a possibilidade de criar um sistema de comunicação móvel. No entanto, foi somente em 1973 que o primeiro celular verdadeiramente funcional foi criado por Martin Cooper, um engenheiro da Motorola. Naquela época, o dispositivo era grande, pesado e limitado em termos de capacidade, mas marcou o ponto de partida para uma nova era de comunicação. À medida que a tecnologia avançava, os celulares se tornaram menores, mais leves e mais poderosos. A popularização dos telefones móveis aconteceu na década de 1990, quando eles se tornaram mais acessíveis e as redes de telefonia móvel se expandiram. O surgimento das redes celulares digitais, como o GSM, permitiu uma qualidade de áudio melhor e maior capacidade de transmissão de dados. Com o passar do tempo, os celulares deixaram de ser apenas dispositivos de comunicação e se tornaram verdadeiros computadores de bolso. A integração de recursos como mensagens de texto, câmeras, acesso à internet e aplicativos transformou o celular em uma ferramenta multifuncional indispensável em nossas vidas cotidianas. Hoje em dia, os smartphones oferecem uma infinidade de possibilidades, desde navegar na web e assistir a vídeos até realizar transações bancárias e controlar dispositivos domésticos inteligentes. Além disso, o celular desempenhou um papel fundamental na expansão e democratização da tecnologia.
Em regiões onde a infraestrutura de comunicação tradicional era escassa, os celulares trouxeram a possibilidade de conectar pessoas que antes estavam isoladas. Isso teve um impacto significativo em áreas como educação, negócios e saúde, permitindo o acesso a informações e serviços essenciais em lugares remotos. O celular também revolucionou a forma como nos comunicamos socialmente. As redes sociais e os aplicativos de mensagens instantâneas se tornaram parte integrante da vida moderna, conectando pessoas ao redor do mundo em tempo real. A distância geográfica deixou de ser uma barreira e a comunicação se tornou mais ágil e instantânea. Em resumo, o celular surgiu como uma inovação tecnológica e evoluiu para se tornar um dos dispositivos mais importantes da nossa era. Sua contribuição para a tecnologia vai além da simples comunicação, abrangendo a transformação digital, a conectividade global e o acesso à informação. O celular mudou a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos, trazendo o mundo para a palma de nossas mãos. Oi, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a criação do touchscreen. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva e deixe o like. Fique comigo até o final desse vídeo se gostar. O touchscreen é resultado de um trabalho conjunto de vários cientistas, engenheiros e pesquisadores ao longo dos anos. Não há um único inventor creditado com a invenção completa do touchscreen, mas sim uma série de avanços e contribuições de várias pessoas. Alguns dos primeiros desenvolvimentos significativos no campo do touchscreen ocorreram nas décadas de 1960 e 1970. Em 1965, E.A. Johnson criou o primeiro touchscreen resistivo, que usava duas camadas de filmes condutores separados por um espaçador. Posteriormente, em 1971, Samuel C. Hurst patenteou um touchscreen resistivo mais avançado, que se tornou a base para muitas tecnologias subsequentes. Na década de 1980, a tecnologia touchscreen capacitiva começou a ser desenvolvida. George Samuel Hurst e Michael Stump, da empresa Elographics, foram pioneiros nesse campo. Eles aprimoraram a tecnologia capacitiva, utilizando um sensor de toque baseado em um filme condutor sobreposto em um vidro. Esse tipo de tecnologia capacitiva é amplamente utilizada em dispositivos modernos. Outro marco importante foi o desenvolvimento do touchscreen resistivo de matriz ativa. A empresa japonesa Fujitsu foi uma das pioneiras nessa área, lançando um touchscreen resistivo de matriz ativa em 1983, que permitia maior precisão e melhor resolução de toque. Ao longo dos anos, várias outras contribuições foram feitas por pesquisadores e empresas para aprimorar a tecnologia touchscreen. Isso inclui avanços em sensibilidade ao toque, capacidade de detecção multitouch e a integração de telas sensíveis ao toque em dispositivos cada vez menores. Portanto, embora não exista uma única pessoa que possa ser atribuída como a inventora do touchscreen, a tecnologia evoluiu através do trabalho colaborativo de muitos profissionais ao longo do tempo. A Coca-Cola é uma das marcas mais icônicas do mundo, e tem uma história fascinante que remonta ao final do século XIX. A bebida foi criada em 1886 por John Stith Pemberton, um farmacêutico de Atlanta, Geórgia. Pemberton estava à procura de um remédio que pudesse trazer alívio para diversas condições médicas, incluindo dores de cabeça e fadiga. Inicialmente, Pemberton desenvolveu um xarope de cor caramelo, que foi misturado com água carbonatada para criar uma bebida refrescante e saborosa. Essa mistura original continha extrato de folhas de coca, daí o nome Coca, e extrato de noz de cola, que fornecia cafeína, daí o nome cola. A bebida foi inicialmente comercializada como um tônico medicinal. O nome Coca-Cola foi sugerido por Frank M. Robinson, contador de Pemberton, que também desenhou o famoso logotipo cursivo. A primeira venda de Coca-Cola ocorreu em 8 de maio de 1886 na Jacobs Farmácia em Atlanta. Nos primeiros anos, a Coca-Cola era vendida em fontes de soda, onde era misturada na hora com água carbonatada. Apesar do sabor único e da proposta inovadora, Pemberton não conseguiu alcançar o sucesso financeiro esperado e, em 1888, vendeu a fórmula e os direitos da Coca-Cola para Asa Griggs Candoer, um empresário de Atlanta. Candoer foi fundamental para a expansão da Coca-Cola. Ele investiu pesado em marketing e promoção, incluindo a distribuição de cupons para degustação gratuita, o que ajudou a popularizar a bebida. Sob a liderança de Candoer, a Coca-Cola Company cresceu exponencialmente.
Em 1894, a Coca-Cola começou a ser engarrafada pela primeira vez, permitindo que a bebida fosse vendida não apenas em fontes de soda, mas também em lojas e mercados em todo o país. A partir daí, a Coca-Cola se espalhou rapidamente pelos Estados Unidos e eventualmente pelo mundo. Ao longo dos anos, a fórmula original da Coca-Cola passou por modificações, especialmente após a proibição do uso de cocaína nos produtos de consumo. No entanto, a marca conseguiu manter seu sabor característico e continua a ser uma das bebidas mais populares do planeta. Hoje, a Coca-Cola não é apenas uma bebida, mas um símbolo cultural, associada a momentos de alegria e celebração em todo o mundo. A empresa se diversificou e agora oferece uma ampla gama de produtos, mas a Coca-Cola original continua sendo o carro-chefe da companhia. A história da Coca-Cola é um testemunho de inovação, marketing eficaz e a capacidade de uma marca de se adaptar e prosperar ao longo do tempo. A Ordem dos Cavaleiros Templários surgiu no século XII, durante as Cruzadas, como uma organização militar cristã destinada a proteger os peregrinos que viajavam para a Terra Santa. Fundada por 9 cavaleiros franceses liderados por Hugo de Payens, a ordem recebeu o apoio do rei Balduíno II de Jerusalém, que lhes concedeu uma sede no Templo de Salomão, em Jerusalém, daí o nome Templários. Ao longo dos anos, a ordem cresceu em força e riqueza, atraindo apoio de nobres e da Igreja. Em 1129, o Concílio de Troyes legitimou oficialmente a ordem e suas práticas, tornando-a uma das mais influentes da época. Os templários eram monges guerreiros, seguiam uma vida religiosa com votos de pobreza, castidade e obediência, mas também estavam envolvidos em batalhas para proteger os interesses cristãos. Sua disciplina e eficácia em combate os tornaram respeitados e temidos. Com o tempo, os templários também se tornaram influentes financeiramente, administrando vastas propriedades e acumulando riqueza por meio de doações, serviços de proteção e até mesmo um primitivo sistema bancário que permitia transferir dinheiro de um país para outro de forma segura. No entanto, o crescimento do poder e da riqueza dos templários começou a despertar inveja e desconfiança entre outros poderes da época, especialmente o rei Felipe IV da França, que estava em dificuldades financeiras e via na ordem uma ameaça à sua autoridade. Em 1307, Felipe IV orquestrou uma prisão em massa dos templários em território francês e acusou-os de heresia, idolatria e outros crimes. Sob tortura, muitos cavaleiros confessaram acusações forjadas e foram executados. O Papa Clemente V, sob pressão de Felipe, dissolveu oficialmente a ordem em 1312. Muitos templários foram queimados na fogueira, e seus bens foram confiscados pela Igreja e pelo Estado. Mesmo após sua dissolução, o mistério e o fascínio em torno dos templários continuaram, alimentando teorias e lendas ao longo dos séculos. Hoje, os cavaleiros templários permanecem como símbolos de coragem, mistério e um legado enigmático na história medieval, inspirando livros, filmes e teorias sobre seus supostos tesouros e segredos escondidos. Bem-vindos a Chernobyl, um lugar envolto em mistério, história e um legado que ecoa através das décadas. Neste vídeo vamos explorar os segredos escondidos por trás dos portões deste local icônico. O desastre de Chernobyl ocorreu em 26 de abril de 1986, na usina nuclear de Chernobyl, localizada perto da cidade de Pripyat, na Ucrânia, então parte da União Soviética. Durante um teste de segurança no reator 4 da usina, uma série de erros humanos e falhas de projeto levaram a uma explosão catastrófica. No momento do teste, os operadores do reator desativaram sistemas de segurança essenciais e ignoraram protocolos de segurança estabelecidos. Isso resultou no superaquecimento do núcleo do reator, levando à explosão do núcleo do reator e à liberação de quantidades massivas de material radioativo na atmosfera. A explosão foi seguida por um incêndio que durou vários dias, liberando grandes quantidades de partículas radioativas, incluindo iodo, 131, césio, 137 e estrôncio 90 na atmosfera. Essa contaminação radioativa afetou não apenas a região imediata, mas também se espalhou por vastas áreas da Europa. As consequências do desastre foram devastadoras. Dezenas de milhares de pessoas foram evacuadas das áreas próximas à usina, incluindo a cidade de Pripyat, que foi completamente abandonada. Um grande número de trabalhadores da usina e socorristas foi exposto a doses letais de radiação, resultando em muitas mortes e doenças graves.
Além do impacto humano, o desastre teve consequências ambientais significativas. Áreas extensas foram contaminadas com níveis perigosos de radiação, levando a problemas de saúde em longo prazo para pessoas e animais expostos. A cadeia alimentar também foi afetada, com animais selvagens e culturas agrícolas sendo contaminados. O desastre de Chernobyl teve um impacto duradouro na percepção pública da energia nuclear e na regulamentação de segurança nuclear em todo o mundo. Ele serviu como um lembrete sombrio dos perigos associados à energia nuclear e da importância de práticas de segurança rigorosas e regulamentação eficaz. Ao longo dos anos, esforços significativos foram feitos para lidar com as consequências do desastre, incluindo a construção de um sarcófago sobre o reator danificado para conter a radiação e medidas contínuas de monitoramento e limpeza da área afetada. No entanto, o legado de Chernobyl continua a influenciar a política, a segurança e o debate sobre energia nuclear até os dias atuais. À medida que nos despedimos desta jornada por Chernobyl, é impossível não refletir sobre as lições que este lugar nos ensinou. O desastre de Chernobyl não apenas revelou os perigos da negligência e da falta de precaução, mas também destacou a importância da responsabilidade ambiental e da segurança em todas as áreas da nossa vida. Billy the Kid, também conhecido como William H. Bonney, é uma das figuras mais icônicas e controversas do Velho Oeste americano. Sua vida repleta de violência, fuga e mistério capturou a imaginação de gerações e se tornou uma lenda que ainda fascina historiadores e entusiastas do Oeste. Primeiros anos de vida. Nascido como Henry M. Secart em 23 de novembro de 1859, na cidade de Nova York, Billy the Kid teve uma infância difícil. Seu pai morreu quando ele era jovem, e sua mãe, Catherine M. Secart, mudou-se para o Oeste em busca de uma vida melhor. A família se estabeleceu em Santa Fe, Novo México, onde Catherine se casou com William Antrim em 1873. Após a morte de sua mãe por tuberculose em 1874, Henry se viu órfão e começou a se envolver em pequenos crimes para sobreviver. Início da carreira criminosa. Henry M. Secart adotou vários nomes ao longo de sua vida, mas foi como William H. Bonney que ele se tornou famoso. Sua carreira criminosa começou com pequenos furtos e eventualmente escalou para crimes mais graves. Em 1875, aos 16 anos, Billy foi preso por roubar comida, mas escapou rapidamente. Sua habilidade em escapar das autoridades se tornaria uma característica marcante de sua vida. Guerra do Condado de Lincoln. A Guerra do Condado de Lincoln foi um conflito sangrento entre dois grupos rivais de comerciantes e pecuaristas no Novo México. Billy the Kid se envolveu na guerra ao se juntar ao lado dos Reguladores, um grupo de justiceiros que lutava contra os interesses comerciais de James Dolan. Durante este conflito, Billy participou de várias batalhas e assassinatos, incluindo a morte do xerife William J. Brad, o que consolidou sua reputação como um fora-da-lei impiedoso. Vida de fora da lei. Após o fim da Guerra do Condado de Lincoln, Billy the Kid continuou sua vida de fora da lei. Ele foi acusado de vários crimes, incluindo roubo de gado e assassinato. Em 1880, o governador do Novo México, Leo Wallace, ofereceu um indulto a Billy em troca de seu testemunho contra outros criminosos. Mas o acordo nunca se concretizou, e Billy continuou a ser perseguido pela lei. Captura e fuga. Em dezembro de 1880, Billy the Kid foi capturado pelo xerife Pat Garrett e seus homens em Stinking Springs, Novo México. Ele foi condenado à morte pelo assassinato do xerife Brad e aguardava sua execução na prisão de Lincoln. No entanto, em uma das fugas mais lendárias da história do Velho Oeste, Billy escapou da prisão em abril de 1881, matando 2 guardas no processo. Morte e legado. A fuga de Billy the Kid foi curta. Em 14 de julho de 1881, Pat Garrett finalmente localizou Billy em Fort Sumner, Novo México. Em um confronto noturno, Garrett atirou e matou Billy the Kid, pondo fim à sua curta, mas notória carreira criminosa. Billy the Kid tinha apenas 21 anos quando morreu, mas sua lenda estava apenas começando. O legado de Billy the Kid é um misto de fatos e ficção. Ele foi retratado em inúmeros livros, filmes e canções, muitas vezes romanticizado como um herói rebelde do Velho Oeste. No entanto, a realidade de sua vida é mais complexa.
Billy the Kid era um jovem envolvido em um ciclo de violência e ilegalidade, impulsionado pelas duras circunstâncias de sua época. A verdadeira história. Apesar de sua morte, a história de Billy the Kid continua a ser debatida e reinterpretada. Alguns afirmam que ele sobreviveu ao confronto com Pat Garrett e viveu sob um nome falso. Essas teorias, embora intrigantes, não têm evidências conclusivas. A história de Billy the Kid é um reflexo do caos e da violência do velho oeste americano. Ele era ao mesmo tempo uma vítima de suas circunstâncias e um perpetrador de violência. Sua vida curta e intensa encapsula a luta pela sobrevivência em uma terra sem lei, onde a justiça muitas vezes era administrada pelo mais rápido no gatilho. Desde os primórdios, os grandes mistérios da humanidade intrigam cientistas, historiadores e curiosos. Entre eles, destaca-se a teoria de que civilizações extraterrestres possam ter visitado a Terra na antiguidade, deixando sua marca nas culturas e estruturas que até hoje fascinam o mundo. Imagine o cenário: há milhares de anos, em uma planície deserta, um povo sem tecnologia avançada começa a erguer monumentos que desafiam a lógica e as capacidades humanas da época. Acredita-se que construções como as pirâmides do Egito, Stonehenge e até as linhas de Nazca no Peru carreguem traços de um conhecimento que não poderia ser local. Esses povos teriam sido visitados por seres de outro mundo, que lhes ofereceram sabedoria sobre arquitetura, matemática e astronomia. Os registros históricos e religiosos, como os textos sumérios e os relatos do Mahabharata, também levantam suspeitas. Eles descrevem deuses que descem dos céus em carruagens flamejantes ou navios brilhantes. Seriam eles seres divinos ou visitantes de outros planetas? Os defensores dessa teoria argumentam que as provas estão diante de nossos olhos, mas nossa visão limitada nos impede de aceitar a verdade. Já os céticos acreditam que essas civilizações antigas eram muito mais avançadas do que imaginamos, e atribuímos suas conquistas a extraterrestres por falta de compreensão. No fim, a ideia de que fomos visitados por seres de outros mundos continua sendo um enigma. Fato ou mito, a possibilidade alimenta nossa imaginação e nos faz questionar nossa própria história e lugar no universo. Hoje vamos explorar um dos mistérios mais intrigantes da história antiga, Atlântida. Será que essa civilização avançada realmente existiu, ou é apenas uma lenda criada para nos fascinar? A história de Atlântida começa com o filósofo grego Platão, que mencionou essa misteriosa ilha em seus diálogos Timeu e Crítias. Platão descreve Atlântida como uma civilização extremamente rica e tecnologicamente avançada, situada além das colunas de Hércules, na região que hoje seria o Estreito de Gibraltar. Essa ilha seria um lugar deslumbrante, com cidades de ouro, templos dedicados aos deuses e um sistema de canais e pontes que fazia da sua engenharia algo praticamente incomparável para a época. Atlântida também era uma superpotência militar com uma frota poderosa e imensos recursos naturais, mas, segundo Platão, foi essa grandeza que levou à sua queda. De acordo com a lenda, os atlantes se tornaram arrogantes e gananciosos, acreditando que podiam desafiar até mesmo os deuses. Como castigo, Atlântida teria sido submersa em um só dia e noite de catástrofes, sendo engolida pelo mar e desaparecendo sem deixar rastro. E é aí que o mito se torna ainda mais interessante, a ideia de uma civilização inteira avançada e poderosa, desaparecendo em um evento tão dramático mexe com a imaginação. Mas e as provas? Bem, ao longo dos anos, cientistas, arqueólogos e exploradores tentaram identificar possíveis locais onde Atlântida poderia ter existido. Alguns dizem que as ruínas ao largo da costa de Santorini, na Grécia, poderiam ser Atlântida, ou pelo menos a inspiração para o mito, especialmente considerando que o vulcão de Santorini devastou a civilização minoica de forma semelhante ao que Platão descreve. Outros acreditam que Atlântida poderia estar no Atlântico ou até mesmo submersa perto de Cuba, onde estruturas subaquáticas incomuns foram encontradas. E então, Atlântida é uma civilização perdida ou apenas uma metáfora? Muitos historiadores acreditam que Platão usou a história para ensinar sobre o perigo da arrogância humana e os ciclos de ascensão e queda das grandes civilizações. Porém, uma coisa é certa: o mistério de Atlântida continua a encantar gerações. Seja realidade ou ficção, a história de Atlântida nos leva a refletir sobre o que realmente significa o progresso e o poder, e claro, sobre os mistérios que podem estar escondidos nas profundezas do oceano.
No ano de 1692, na vila de Salem, Massachusetts, uma onda de paranoia tomou conta da pequena comunidade puritana. Tudo começou com comportamentos estranhos de um grupo de meninas, incluindo Betty Parris e Abigail Williams, que começaram a ter convulsões, gritos e acusações de serem atormentadas por forças sobrenaturais. A causa do pânico? Uma combinação de crenças religiosas extremas, rivalidades pessoais e o medo do desconhecido. Sob tortura psicológica e intensa pressão, as meninas começaram a apontar nomes de mulheres da comunidade, acusando-as de feitiçaria. Tituba, uma escrava de origem caribenha, foi a primeira a confessar, talvez para escapar da punição. Sua confissão apenas alimentou a histeria. Logo, dezenas de pessoas foram acusadas. O Tribunal de Salem foi estabelecido para julgar as bruxas. Provas frágeis, como testemunhos espectrais, visões ou sonhos, eram aceitas. Muitas vezes, apenas negar a acusação era considerado um sinal de culpa. Os julgamentos se tornaram um espetáculo público, e a tensão entre os moradores cresceu. Ao todo, 19 pessoas foram enforcadas e uma Gilles Corey foi esmagada até a morte por se recusar a declarar-se culpado ou inocente. Centenas ficaram presas aguardando julgamento. Entre os acusados, muitos eram alvos de vinganças pessoais ou suspeitas sem fundamento. No final de 1692, a histeria começou a diminuir. Autoridades religiosas e governamentais questionaram a legitimidade dos julgamentos e das evidências. Um ano depois, o tribunal foi dissolvido e as condenações anuladas. No entanto, o estrago já estava feito: vidas perdidas, famílias destruídas e uma marca indelével na história americana. As bruxas de Salem permanecem um símbolo do perigo da intolerância, do fanatismo e das acusações infundadas. A história serve como um lembrete sombrio do que pode acontecer quando o medo supera a razão. Os Anunnaki são uma antiga raça de deuses que, segundo a mitologia suméria, desempenharam um papel crucial na criação da humanidade. Esses seres são frequentemente descritos como divindades poderosas que vieram do céu para a terra em tempos imemoriais. Esta narrativa explora a rica tapeçaria de mitos e lendas que cercam os Anunnaki, desde suas origens cósmicas até seu impacto duradouro na civilização humana. Origem e chegada à Terra. De acordo com as lendas sumérias, os Anunnaki vieram de um planeta distante chamado Nibiru. Esse planeta tinha uma órbita elíptica que o trazia para perto da Terra a cada 3.600 anos. Os Anunnaki chegaram à Terra há cerca de 450 mil anos, em busca de ouro, um elemento necessário para a preservação da atmosfera de Nibiru. Eles desembarcaram na região que hoje conhecemos como Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Criação da humanidade. Ao perceberem a dificuldade de extrair o ouro manualmente, os Anunnaki decidiram criar uma raça de trabalhadores para ajudá-los em sua missão. Enki, o deus da sabedoria e da água, e sua meia-irmã Ninhursag, a deusa da cura e da fertilidade, combinaram o DNA dos Anunnaki com o de hominídeos nativos da Terra. O resultado foi o Homo sapiens, uma espécie inteligente e capaz de realizar as tarefas necessárias. O papel dos Anunnaki na civilização. Os Anunnaki não apenas criaram a humanidade, mas também ensinaram os primeiros humanos a construir cidades, cultivar a terra e desenvolver sistemas de escrita e leis. A cidade de Eridu, considerada a primeira cidade do mundo, foi fundada pelos Anunnaki e se tornou um centro de cultura e aprendizado. Eles eram adorados como deuses e seus ensinamentos formaram a base das civilizações suméria, acádia, babilônica e assíria. O dilúvio e a redefinição da humanidade. As lendas sumérias falam de um grande dilúvio enviado pelos Anunnaki para punir a humanidade por sua crescente desobediência e corrupção. No entanto, Enki, que sempre teve afeição pelos humanos, alertou Ziusudra, ou Utnapishtim, um rei sábio, sobre a iminente catástrofe. Ele instruiu Ziusudra a construir uma arca e salvar sua família e diversas espécies de animais. Após o dilúvio, os poucos sobreviventes repovoaram a Terra, e os Anunnaki renovaram sua aliança com a humanidade. Com o tempo, os Anunnaki começaram a se retirar para seus domínios celestiais, deixando a humanidade para governar por conta própria. No entanto, seu legado perdurou através das tradições e mitos que se espalharam por todo o mundo antigo. Monumentos colossais, como as pirâmides do Egito e os zigurates da Mesopotâmia, são frequentemente atribuídos ao conhecimento avançado dos Anunnaki. A história dos Anunnaki é uma fascinante mistura de mitologia, lenda e mistério. Embora muitos considerem esses relatos como meras histórias antigas, outros acreditam que há um fundo de verdade nelas, sugerindo uma possível intervenção extraterrestre na evolução da humanidade.
Seja qual for a verdade, os Anunnaki continuam a cativar a imaginação de estudiosos, escritores e entusiastas da história antiga ao redor do mundo. A Área 51 é um dos lugares mais misteriosos e fascinantes dos Estados Unidos, localizada no deserto de Nevada. Sua história está envolta em segredos e teorias conspiratórias que alimentam a imaginação de muitos. Oficialmente, a Área 51 faz parte da base da Força Aérea de Nellis e tem sido usada para testes de aeronaves experimentais e operações militares altamente confidenciais, desde a década de 1950. No entanto, sua fama cresceu em grande parte devido a alegações de atividades relacionadas a OVNIs e tecnologia extraterrestre. Nos anos 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, a área era usada para testes de bombardeiros. Após a guerra, o governo dos Estados Unidos procurou locais remotos para conduzir experimentos secretos, levando à seleção da Área 51 devido à sua localização isolada e controle restrito de acesso. Foi na década de 1950 que a Área 51 começou a desempenhar um papel importante no desenvolvimento de aeronaves de alta tecnologia, como o famoso avião espião U-2. Esses projetos eram altamente sigilosos e levaram ao aumento da segurança e do sigilo em torno da base. A fama da Área 51 como um local de experimentação ultrasecreto cresceu na década de 1980, quando o físico Bob Lazar afirmou publicamente ter trabalhado em engenharia reversa de tecnologia alienígena na base. Essas alegações deram origem a inúmeras teorias conspiratórias sobre encontros com alienígenas e naves espaciais secretas. Ao longo dos anos, a Área 51 tem sido alvo de especulações, filmes, programas de televisão e até mesmo eventos públicos, como o famoso Storm Area 51, They Can't Stop All of Us em 2019, que atraiu a atenção mundial para o local. Apesar de grande parte do que acontece na Área 51 permanecer classificado, seu nome está firmemente enraizado na cultura popular como um símbolo de segredos governamentais e mistérios não resolvidos. À medida que exploramos os mistérios e lendas que envolvem a Área 51, lembramos que ela continua sendo um lugar enigmático que desperta curiosidade e especulação em todo o mundo. Suas histórias fascinantes sobre tecnologia, segredos militares e até mesmo supostos encontros com o desconhecido alimentam nossa imaginação e nos lembram da vastidão do desconhecido que ainda existe em nosso mundo. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando os segredos do universo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu comentário sobre o que você gostaria de ver a seguir. Juntos, continuaremos desvendando os mistérios que nos cercam. Até a próxima aventura! Prepare-se para embarcar em uma jornada fascinante, onde vamos desvendar os segredos ocultos das contribuições de um dos maiores gênios da história, Albert Einstein. Você está pronto para descobrir como suas mentes brilhantes revolucionaram a tecnologia e mudaram o curso da história? Todos nós conhecemos Einstein como pai da teoria da relatividade, mas o que poucos sabem é que suas descobertas vão além da física teórica. Neste vídeo vamos mergulhar no mundo intrigante das contribuições de Einstein para a tecnologia, revelando segredos que vão surpreender e prender sua atenção. As teorias revolucionárias de Einstein forneceram os alicerces para muitas inovações tecnológicas que moldam nossa sociedade atual. Suas ideias visionárias abriram portas para avanços que pareciam impossíveis. Você já parou para pensar que a tecnologia que usamos diariamente tem uma conexão direta com Einstein? Suas contribuições na física quântica foram fundamentais para o desenvolvimento de dispositivos eletrônicos como computadores, smartphones e comunicações de alta velocidade. Einstein também deixou um legado na área da energia. Suas descobertas revolucionaram a compreensão das relações entre energia, massa e velocidade da luz, abrindo caminho para o desenvolvimento de fontes de energia renováveis e sustentáveis. A influência de Einstein na medicina é inegável. Suas teorias sobre a física dos raios-x e a natureza da luz pavimentaram o caminho para avanços médicos, como a radiologia e a terapia de radiação, permitindo diagnósticos mais precisos e tratamentos inovadores. Por fim, as descobertas de Einstein também tiveram um papel fundamental na exploração espacial. Suas teorias foram essenciais para o lançamento de satélites e missões espaciais, possibilitando a comunicação global e nos levando além dos limites da Terra.
Albert Einstein, uma mente brilhante além de seu tempo, deixou um legado inestimável na tecnologia que molda nosso mundo. No colorido e emocionante universo dos videogames, poucas empresas brilham tão intensamente quanto a Nintendo. Sua história é uma trama repleta de reviravoltas, inovações e personagens icônicos que cativaram gerações inteiras. Vamos mergulhar na narrativa extraordinária da Nintendo, uma jornada que moldou a indústria de jogos como a conhecemos hoje. A saga começa em 1889, quando Fusajiro Yamauchi fundou a Nintendo Kopai, inicialmente uma fabricante de cartas de baralho em Kyoto, Japão. Um século depois, sob a liderança de Hiroshi Yamauchi, a Nintendo deu um salto ambicioso ao entrar no mundo dos videogames. Em 1981, lançou o arcade Donkey Kong, que não só introduziu o icônico personagem Mario, mas também deu início à era de ouro dos jogos eletrônicos. No entanto, foi em 1985 que a Nintendo revolucionou a indústria com o lançamento do Nintendo Entertainment System (NES). O sistema de 8 bits e o querido encanador Mario rapidamente se tornaram sinônimos de entretenimento em todo o mundo. A Nintendo não estava apenas criando jogos, estava criando universos envolventes e emocionantes que transcendiam as telas. À medida que a tecnologia avançava, a Nintendo continuava a liderar a vanguarda da inovação. Em 1989, o Game Boy foi lançado, trazendo jogos portáteis para as mãos de milhões. A década de 1990 viu a chegada do Super Nintendo Entertainment System (NES), que aprimorou gráficos e jogabilidade, e também trouxe franquias duradouras como The Legend of Zelda, A Link to the Past. No entanto, foi o final dos anos 90 que marcou uma das maiores revoluções. O Nintendo 64 introduziu gráficos em 3D e o conceito inovador de controles analógicos. E é claro, como esquecer o fenômeno Pokémon que invadiu a cultura pop global, reforçando a posição da Nintendo como uma força imparável no entretenimento. O século XXI testemunhou o sucesso contínuo da Nintendo, com o lançamento do Nintendo DS e do Wii. Este último, em particular, transformou a forma como as pessoas interagiam com os jogos, introduzindo controles de movimento e atraindo um público mais amplo e diversificado. A Nintendo Switch, lançada em 2017, combinou a jogabilidade portátil com a experiência de console de mesa, tornando-se um marco na história da empresa. Mas a verdadeira magia da Nintendo não reside apenas em seus consoles e jogos, e a capacidade de capturar a imaginação de crianças e adultos ao redor do mundo. A história da Nintendo é uma narrativa de resiliência, inovação constante e, acima de tudo, a busca implacável por levar sorrisos aos rostos de jogadores de todas as idades. Da fabricante de cartas de baralho à gigante da indústria de jogos, a jornada épica da Nintendo é uma celebração da paixão, criatividade e alegria que os videogames podem trazer. À medida que a história continua a se desenrolar, uma coisa é certa: onde há um controle nas mãos e um mundo virtual a ser explorado, a Nintendo estará lá, liderando o caminho.